Vamos começar? Porque isso aqui é um podcast, a gente tem que começar direito. 3, 3, 2, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 0. Você está ouvindo o podcast do RPG Planet. Estou aqui na companhia da Lina. Manda beijo aí, Lina, pra turma. Boa noite, pessoal animado essa noite para falar sobre Blade Runner, Blade. né? Estávamos ouvindo um pouquinho antes de começar o podcast Vangelis. Ah, tem que ouvir. E, né, pena que a gente não pode colocar aqui. Então, se vocês estão aí nas suas casinhas e o Cello não colocou nenhuma musiquinha aqui de fundo para vocês ouvirem enquanto a gente faz o nosso podcast, coloquem aí Vangelis para ouvir a trilha sonora de Blade Blade Runner. Se você coloca Evangelho, você para o podcast. Você fala, Não. Eu digo mais. Não bote nenhum som, Cello. Faça com que as pessoas coloquem em um baixo volume Vangelis, a trilha sonora. Pode não ser Blade Runner, você pode botar até Carruagem de Fogo aí no fundo, também serve. Mas vocês têm que estar imersos no espírito desse cara. Exatamente. Eu já vou aproveitar que ele tá aí dando as dicas audiofílicas dele. Então, Bruno está aqui com a gente também. Dê sua boa noite pra turma. Bruno Laira. Boa noite, boa tarde, bom dia. Vou fazer o caminho reverso. Vou voltando. Isso. Né? Boa. Sejam muito bem-vindos. Espero que você que esteja ouvindo isso em qualquer lugar da vida, do universo e tudo mais, esteja bem, esteja consciente, esteja sentindo, pois você saberá hoje, ouvindo nossas palavras aqui, que por você sentir, talvez você seja menos humano do que pensa. Olha só, é a grande lição do Blade Runner. Boa. O que é ser humano, né? É a grande questão da ficção científica. Aí. E ele também tá aqui com a gente, o homem de mil vozes, o homem que vence a inteligência artificial com seu carisma. Ele que ri na face do perigo. Adriano, o Trota. Manda beijo, Trotinha. Olá, todo mundo. Boa noite, boa madrugada, bom entardecer, bom tudo para vocês. Tudo de bom? Estamos aí novamente. Nossa, Blade Runner, eu sei mais que Duna, hein? Aí. Caramba. Sim, hein? Adoro e tô empolgadaço para falar sobre isso. Então, quem não mas sabe... Cello, Por não. antes da gente começar a falar efetivamente sobre Blade Runner, eu acho que tem uma galera aqui que talvez seja nova. Sim. E que não conhece, né? Não sabe nem o que é Blade Runner. Ou não sabe o que é um replicante. Tem uma pessoa aqui no chat perguntando o que é replicante. Isso. É importante saber se vamos falar com spoiler. Dando aí uma introdução, né, pro pessoal, certo? Vamos apresentar o mundo cyberpunk aí de Blade Runner. Spoilers estão em modo freestyle. O que isso quer dizer? Pode ter, pode não ter. Você está atravessando um campo minado. Você pode pisar num spoiler a qualquer momento. Ah, não, eu vou dizer, vai ter. Eu tá ali na frente, ó. Você virar a curva ali à direita, tem um spoiler ali. Assim, tá? Vai ter. Em termos militares, esse treino é feito com munição viva, tá? Munição live ammo. Então, se você levantar de trás da cobertura de forma displicente, você pode tomar um headshot de um spoilerzaço na cara. Então, se você se apega muito a esse tipo de coisa, recomendo assistir ao longa-metragem Blade Runner, do Ridley Scott. É Ridley Scott, né? Ridley Scott. Sim. Lá de 82, né? 82? Não, 80 alguma coisa. 82? É. Caraca, é tudo isso mesmo? 82? Gente, eu só tinha 2 anos. Só 2 aninhos de vida. Eu não tinha nascido. Depois assista também a continuação, muitas décadas depois, dirigida pelo Denis Villeneuve, o mesmo diretor de Duna aí, o excelente Blade Runner 2000 e Tabajara, 2049, porque eu achei excelente. Eu vi muita gente falando mal, falando que era chato, e eu fui assistir. Não, é incrível. Achei incrível. Eu vou defender, mas eu vou trazer os problemas. Ah, ótimo. Mas vamos lá, antes da gente começar a falar, pausem, assistam os filmes e depois temos Bruno Lira aqui, especialista em Blade Runner, que vai contar pra gente um pouquinho, Lina, né, na realidade, de onde surgiu o Blade Runner, porque é de um livro, certo, Tchelon? É de um romance do Philip Dick, certo, Bruno? Philip K. Dick, exatamente. É um romance dele, de 68, que na época que ele lançou. Esse mesmo autor, ele lançou outros livros que se basearam em outros filmes. Um deles, que eu não sei se é contemporâneo, que foram base de outros filmes, né?
Vários. Mas um aqui é altamente conhecido. Para quem assistiu Blade Runner, com certeza deve ter assistido Total Recall. O antigão, tá? O novo não. Que o Philip K. Dick também é autor de um livro baseado, que gerou esse filme. Vingador do Futuro, com Arnold Schwarzenegger, aquela cena clássica que ele tá com aquela máscara cibernética de uma senhora acima do peso ali, que abre em várias camadas. Aquilo é um efeito prático, né? Eles moldaram mesmo aquela máscara e foi... E quando eles tiram o capacete em Marte, ele fica lá... É isso, as caretas. Excelente. Então, hoje, o assunto é Blade Runner. Estamos aqui pelo segundo episódio seguido falando de grandes clássicos da ficção científica, porque estamos em plena campanha de Traveller, o RPG de ficção científica do futuro distante. Semana passada falamos de Duna, hoje vamos falar de Blade Runner, e semana que vem cabe mais um filme, hein, ou obra aí de ficção científica. Vamos definir qual vai ser depois. Mas, hoje, então, assunto Blade Runner. Baseado, então, começamos aí com as origens no livro aí de Philip K. Dick, que se chama... Do Androids Dreams of Electric Ships? Ou seja, androides sonham com ovelhas eletrônicas? Interrogação. É uma pergunta... Ovelhas elétricas, eles traduziram. Elétricas. É uma pergunta filosófica, né? Porque o que é sonhar com uma ovelha? É uma atividade plenamente humana. Uma máquina poderia simplesmente se desligar e dormir, né, entre várias aspas, mas a atividade humana, esse livro está perguntando, basicamente, pela minha interpretação, é que se o pensamento de um androide é equivalente a um pensamento do humano em termos de valor e de existenciabilidade. Olha a palavra nova que eu inventei agora. Bonita palavra. Alguém está com o cenário aberto. E você sabe, só fazendo um parênteses aqui, tem um easter egg, provavelmente, eu acho que é um easter egg no Blade Runner 2049, na hora que o Ryan Gosling lá vai conversar, né, com aquele senhor do primeiro filme, aquele personagem do primeiro filme, que ele tá lá fazendo filme, por acaso, primeiro filme. Não, o senhor do primeiro filme é o do Cavanhaque, o investigador. O origami. O investigador. Não, peraí. O do origami tem nome, eu defenderei aqui, porque é um dos grandes personagens do filme. Deu nome. Fala pra mim o nome, porque eu não... Eu não sei o nome. Mas eu sei, peraí, é o Gaff, pô. É o Gaff. Ele acabou de ler. Olha que safado. Ele acabou de ler na cola dele. Eu acabei de ler na cola que eu fiz para mim. Começa daí. Tá bom, calma. O nome do senhor origami é o quê? Só pra registrar? É o Gaff. G-A-F-F. Qual que é o easter egg, então? É que ele tá fazendo origami, e aí na hora que ele coloca, ele tá falando com o Ryan Gosling lá, ele coloca o origami assim em cima da mesa e é uma ovelha. Um origami de ovelha. Sim, tem. Mas peraí, isso pode ser um easter egg, mas isso também funciona com um outro sentido, que é o seguinte. Brasil, como se fosse uma ovelha desgarrada? Não. Só dar um contexto. O Bruno está se deliciando de uma pizza. Por isso, se você ouvir pausas longas no falar dele, é que ele tá empolgado, mas a metade da boca dele é catupiry com frango. É difícil, porque a gente tem que relacionar amores sentimentais com amores gastronômicos, então fica complicado. Mas entenda o seguinte, sobre a ovelha. A ovelha é um signo também. Ela é um signo de sacrifício. Isso também. Também. Mas a ideia de que quando ele está fazendo aquela ovelha dali, pode também ser interpretado como sacrifício. Mas, eu acho que eu vou abordar isso mais à frente. Mas por causa do 2049 e o isolamento dele, sim, tudo bem. Eu posso presumir que ninguém aqui leu o livro, né? Por favor, né? Li. Não acredito. Se os dois leram, nerds. E é bom o livro porque ele tem pouco a ver com o filme. Você lendo, você tem nada a ver. Você vê de onde o filme saiu, dá pra ver. Então, assim, esse é baseado, só no termo conceitual que ele é baseado. Conceito, talvez. Ele já afirmou, ele não leu o livro todo. O Ridley Scott, que é o diretor, né? Do primeiro ele leu, assim, alguns primeiros capítulos, entendeu? Assim, nossa, vou tirar uma história daqui. Pumba, fez outra coisa. Entendi. Mas vale, é como se fosse um spin-off e você consumir um material spin-off de um filme que você já gosta. Então vale a pena. E é curto também, não é muito difícil. E tem, que eu acho que tem aquela parada de ser
numa época muito prolífica para ficção científica, em que as histórias eram quase contos mesmo, eram mais curtinhas, né? Era quase para ser publicados em revistas, normalmente, né? Coisas... É que o livro original é dos anos 60, acho que é 68, se eu não me engano. 68, isso, 68. E a história se passava no longínquo 1972. Eu adoro esses futuros, cara. Aí o filme de 82, passou a ser, né, corrigiram 2019, para o longínquo Era 2020, 2019. né? Era 2019. Los Angeles 2019, carros voadores, aquela coisa que a gente gosta. Cara. Cadê meu carro voador, ciência? E aí eu acho que a gente tem que entrar agora já no grande problema desse filme. Ele tem 1000 versões. Isso. Oficialmente 7. Então vamos lá. O problema que é a briga entre o diretor do primeiro Blade Runner, né, o Ridley Scott, a briga dele com o estúdio. Se eu não me engano é Warner, mas eu posso estar enganado. Não era Warner, não era da moça com o bagulho na mão, não é? Columbia Pictures. Eu não lembro qual que era a distribuidora, perdão, eu não fiz a lição de casa, mas eu sei que Ridley Scott teve sérios problemas ali de interferência do estúdio que fizeram com que algumas decisões para a versão do cinema, que foi ao cinema em 82, algumas decisões foram feitas quase que em cima da hora, porque o estúdio acreditava que o filme estava ininteligível, né? Algo assim. É porque é o Ninguém ia seguinte... entender, ninguém ia gostar, ia flopar esse negócio, então vamos meter o dedo aqui. A primeira versão oficial foi de março de 82. Ela foi meses antes do lançamento do filme, né? Que foi aquela cópia de serviço, tipo teste. Exatamente para o pessoal ver e ver o que acha. Pouca gente viu. Qual é a questão? Como é um longa-metragem, o contrato na época ele estipulava do tipo seguinte: olha, se passar de X tempo, os produtores podem meter o bedelho na edição que vai sair. Uhum. E o Ridley Scott, na primeira versão, conta-se a lenda, né? Tinha 4 horas de gravação. Nossa! 4 horas pós-edição, né? Tem mania de fazer esses filmes gigantescos. Não, é bruta, 4 horas bruta. Ele imaginava que ia cortar, mas ele já notou ali, já nessas 4 horas, cara, eu não vou conseguir fazer um filme de menos de 120 minutos, alguma coisa desse tipo. Entendi. Eu creio que ele queria. Quanto que é isso? Não me venha com grávida. Isso aí, a métrica de grávida aí. 2 horas e pouquinho, se não me engano. Ele imaginava que ele teria que fazer um filme de perto de 3 horas. 120 minutos é 2 horas certinha. 2 horas. Aí o que acontece? Por causa desse contrato, né? Ele ficou falando, e por baixo dos panos o pessoal já foi fazer pegaram essa cópia inicial, que era uma cópia cortada, mas não era editada, era só picote, entendeu? Corte bruto. De 113 minutos. E mandaram para a cabine para o pessoal ver o que acha. E não só os produtores não gostaram, como não entenderam, como o público teste também. Acharam confuso. Isso. Ficção científica não era tão difundido ainda, né? Já tinha Star Wars, já tinha. Mas isso, essa é a questão. O Harrison Ford tinha visto Star Wars. E entendia, né? Peraí, vocês falaram ao mesmo tempo. Fala, Trota. Fala, Trota. Não, é que existia ficção científica, mas não era exatamente o tipo de filme que as pessoas mais consumiam e entendiam. Os anos 80 foi a década da fantasia. Não foi a década da ficção científica. A década da ficção científica era anos 50. Que ali, anos 50, que a galera escreveu as obras que se tornaram o alicerce da ficção científica. Os anos 80 era fantasia, cara. Era elfos, unicórnios, gnomos correndo na mata. E Ciclope, labirinto. Exato. Na verdade, assim, os anos 80 eles tinham, né? Foi muito peculiar. Eu nasci nessa década e assim. A moda era uma moda totalmente... Ele tinha uma visão de futuro que se queria viver no futuro. Então as pessoas queriam replicar mais ou menos que era uma modernidade e tal, era aqueles cabelos repicados em cima, era aquele gel colorido que você passava na cabeça brilhante, aquelas roupas que já vinha com purpurina junto, ombreira.
né? Então, assim, eram roupas chamativas, com cortes retos, né? Para chamar ali a atenção na moda. A moda foi muito, assim, uma visão de futuro, né? Estamos inovando, Então, eu enxergo os anos 80 na expressão... As pessoas queriam mostrar as maquiagens que eram tinham maquiagem tipo neon, né? Que brilhava no escuro. A música que, você tinha New Wave, né? Que tipo, New Wave, era New Wave mesmo, É o pós-punk, o pós-punk, música eletrônica, tava pegando. Então, as pessoas queriam se sentir meio que no futuro, né? O futuro e rolou chegou, a época da moda colorido, alemã, né, cara? Muita ombreira pra mulher, visual andrógeno, aquela coisa que pegaram da moda de Berlim. Cara, quando os alemães começam a mandar em moda, a coisa fica esquisita mesmo. Né? Mas é porque tem dois lados disso daí. O Tião tá muito correto no fato que tinha muito filme sobre fantasia na época, né? Tava explodindo. Mas a pegada do Blade Runner é entender do que ele veio. Ele veio de um Ridley Scott que tinha feito Alien, o Oitavo Passageiro. É verdade, já tinha Então rolado. o estúdio queria... Foi bom. Então o estúdio, olha, Pode vamos ser o botar esse próximo cara... podcast, olha aí, ó. O do Pode Alien fazer é bom mais, fazer. pode fazer um negócio dessa pegada daí. E eles queriam pegar um ator também meio famosinho. A primeira indicação foi o Dustin Hoffman. Aí, ó. E ele era muito cabeça. Ele era muito cabeça pro filme. E aí sabe? o estúdio esperava um Guerra nas Estrelas, incluindo o ator que fez o Han Solo. Né? Então, imagina a né? expectativa do estúdio era ver o Han Solo numa aventura solo, né? Um spin-off, praticamente um filme do aventuras de um herói do futuro. Mas o que eles receberam foi uma, digamos, dissertação sobre existencialismo. Cabeçudo. Um filme cabeçudo. E aí o estúdio pegou mal pra cacete e falou, explica o filme. E mandaram o Harrison Ford gravar ali cenas de narração por cima do filme, explicando tudo. Não, calma. Tá, tô calmo. A mesma versão em inglês, o estúdio já bateu o martelo que tinha que gravar aquele negócio. Não era incomum ter essas gravações. O Harrison Ford fez... Se vocês ouvirem a versão que tem essa gravação, dá para notar no áudio que o Harrison Ford tá fazendo de muito mau gosto. Ele tá putaço. Ele tá fazendo assim. Isso é lenda. Ele disse em entrevistas já que as pessoas falam isso, mas é que ele fala, cara, o texto era ruim e a ideia de narrar por cima era ruim. Então não tinha como ficar bom. Não fui eu que fiz de má vontade. Eu fiz no melhor que eu pude, mas era uma ideia ruim. Não tinha como ficar bom. Essa questão da narração estava no roteiro inicial, só que vai fazendo várias mudanças. Aí tiraram essa parte do roteiro, depois o estúdio pegou e disse, não, tem que botar... Esse filme foi passado de mão em mão, foi retalhado, entendeu? Convenhamos que o Harrison Ford não é a pessoa mais animada também do mundo, né? Pra ler, né? De fato. The Penitent Man. Mas aí tem um negócio legal. The Penitent Man. Esse é o meu Harrison Ford. Eu tive a sorte de nunca ter assistido essa versão. Mas eu assisti já a versão sem narração. Assista. Não sei Pela se curiosidade, assista. Porque tem uma coisa engraçada. É a primeira versão que a gente falou, que foi de março de 82. Só que em maio, eles lançaram uma versão prévia em San Diego. Ou seja, meses depois. Em que eles fizeram... cabine, né? Isso. Só que, veja o detalhe. Eles teriam colocado 3 cenas a mais. Ninguém sabe a metragem, né? O tempo desse filme. Mas se sabe que tinham 3 cenas a mais. Pode até ser cenas que tem nas versões atuais. Mas é um mistério, porque ninguém comenta sobre isso. É freestyle, cara, ali... Freestyle total. Freestyle total no corte. Mas não dá pra entender, né? Porque eles mexeram, né? Aí foi pra home video, né? Não consegui mudar totalmente o filme, né? E assim, eu acho animal o filme. Os caras não gostaram, foi um fiasco de venda em teoria, né? Mas eles mudaram o final. Mas eu adoro, O final era horrível, né? O final que foi pro cinema nos Estados Unidos e até no cinema internacional também no mesmo ano, foi o final era o final feliz. Era o final, ele com a moça, com a Rachel. Com a moça da ombreira, com a Rachel. Correndo para o pôr do sol, não é um negócio assim? Exato, e voando para o pôr do sol. Eles estavam no carro, indo para uma floresta, só que o mundo estava destruído. E detalhe, essas cenas daí, para quem não sabe,
São cenas que sobraram do Iluminado do Kubrick, que ligou pro diretor de filmagem. Cara, eu preciso de cenas assim e tal. Cenas aéreas, né? Aí o Kubrick pegou e disse, não, tem lá uns rolos assim, pá, pode usar aí. Porque tinha na abertura do Iluminado, tinha uns takes demorados nas montanhas em que eles filmaram com helicóptero, né? E ele provavelmente reutilizou. E ele, cara, ele foi tão freestyle que tem cenas de A Lenda também, do Ridley Scott, que foi parar, que é filme de fantasia, que foi parar no Blade Runner. Agora, eu não sei quando... E é o unicórnio? É o unicórnio. A cena do unicórnio era pra A Lenda. Eu acho que ele tava filmando os dois filmes ao mesmo tempo, ou alguma coisa do tipo, que ele falou, quer saber? Tamo aí, né? Quer saber? Sim. Já foi pro saco, ninguém foi no cinema assistir meu filme mesmo. Eu vou fazer o meu corte agora definitivo. E quer saber, vou meter o unicórnio no Cyberpunk. E ele colocou a cena que era pra um outro filme, um filme de fantasia com Tom Cruise novinho, e meteu o unicórnio. E essa é a versão do editor, né? Do diretor, desculpa. A gente falou aqui das 4 primeiras até agora, né? Cinema e cinema internacional. Isso tudo foi em 82, gente. 1982. Quando foi 86, se passaram 4 anos aí, e o filme finalmente foi transmitido para a TV. Eles editaram as cenas de violência, né? Mas ele foi. E ele começou a bombar. Ele começou a ficar na boca do povo. Assim, ele deu um up, já no home video. E ele começou a pagar as contas da produtora. A produtora, ó, é bom, não sei o que. E só que todo mundo que gostava era já nesse visual cult, porque ele se tornou base para o cinema noir, né? Que o cinema noir era todo preto e branco. Esse contraste de luz e sombras, pegado metade do rosto. E o Blade Runner fez isso, só que com cores. É incrível, Mas o cinema noir já existia. Já existia. Ele foi dito assim, até professores, né? Foi como base para fazer o Blade Runner. Não é que o Blade Runner foi base para o cinema noir. Não, o Blade Runner foi base para esse novo cinema noir. Neo-noir. Isso, neo-noir. Aí. Gente, só que queria deixar Obrigada, Gabriel Teixeira! Virou dragão de bronze aqui no canal, valeu demais. Ajuda muita gente. É isso aí. Dá pra virar dragão de bronze durante o podcast, gente. É possível. Aí sim, hein? Virem. Exatamente. Aí o Bruninho do Mundo de Brum chegou aí, hein? Bruno tá na área. Então tá, e aí fizemos aí a versão de home video, editada, de repente precisava só dar uma acelerada um pouco, não sei se eles cortaram coisas que realmente estavam deixando o filme arrastado ou alguma coisa assim, ou não. Ou tiraram a violência. Tiraram a violência, pra TV tiraram a violência. Só que deu up. Né? Aí chegaram pro Hitler, olha, tem uma janela aqui pra gente fazer dinheiro. Tô com medo com o nome que você falou aí. Hitler. Meu amigão Hitler. Hitler. Tem uma janela Ridley. Usa o R do Ridley, só para não dar eu sou BR. Ridley. Vamos lá, rapaz. Vamos lá. Moço, você tem uma janela aí pra gente fazer dinheiro. Quer fazer teu corte agora? Tem jogo pra gente botar aí pra VHS. E aí Felipe fez, e aí é que a gente já começa a ter o final bom. E aí que tem o unicórnio, então. Aí tem o unicórnio. Essa versão acho que é a primeira que o Trota viu. Aliás, mas aí tá. Essa versão que foi a primeira que eu vi, que é a Director's Cut, não tem o dedo do director. É mais um editor cut. O editor que montou exatamente essa. Porém, o Ridley Scott mais tarde concordou, e ao adicionar a cena do unicórnio, inclusive mais extensa um pouquinho, aí ele fez a Final Cut, que essa é a versão do diretor mesmo. De 2007. A Director's Cut não é do diretor. Só tem o nome então do diretor. A Final Cut que eu vi. É a Final Cut. A Final Cut é do diretor. Maravilha. Bom. Mas, gente, eu acho que valeria a pena a gente falar um pouquinho, né? O que é um replicante? Que diabos é um replicante? Não só o que é o replicante, mas falar um pouco sobre o que é o filme, né? Okay. A história do filme, porque eu acho que a gente começou a falar sobre versões e tal. Eu acho que a galera ainda não entendeu qual que é o cenário do filme, né?
como que começa esse filme aí? A gente não precisa Los contar Angeles, a história do filme, mas 2019. que mundo, né? Ele está inserido, quais são os personagens principais e tudo mais. Então é isso. Los Angeles, 2019. Muita chuva, muito letreiro japonês. É um futuro distópico, né? Um futuro distópico, alta tecnologia, vida baixa, né? Vida ruim, high-tech, low-life. Vida baixa, não. O mundo foi pro zaralho. O mundo já tivemos aí crises climáticas, políticas e já as pessoas estão... grandes corporações. Isso. Cyberpunk. O mundo de cyberpunk padrão, o mundo é controlado por grandes corporações. Exato. Que comandam tudo e as pessoas vivem subvidas nas cidades amontoadas, superpopulosas, e o filme é um retrato do que seria uma Los Angeles nesse futuro distópico, né, de total controle aí das corporações e da onde o nosso herói, né, o Deckard, né, que é o policial, que ele tem uma função muito específica dentro da força policial de Los Angeles, que é procurar, encontrar e neutralizar replicantes. Aposentar na bala, né? Replicantes. E o que são replicantes? Né? Os replicantes são humanos criados por biotecnologia, que são usados como mão de obra forçada, ou seja, escravos, basicamente, em colônias fora do planeta Terra, para trabalhar em mineração de asteroide ou qualquer coisa assim do tipo. E também como bucha de canhão em guerras, né, expansionistas, colonialistas, dessas grandes corporações. Só que esses androides, né, são androides, né? Mas são androides que são indistinguíveis de um ser humano. São indistinguíveis. Humano. E aí que eu queria chegar no ponto do replicante. O replicante tem alguma parte programável dentro da cabeça dele? O cérebro dele tem entrada USB, Bruno? Fala aí. Não. Vamos lá. Enquanto no livro, tá bem claro até pelo título, né? Androides, sim, tá falando de máquinas. São de fato máquinas que são abordadas no livro. No filme, o Ridley Scott ele não queria. É até um negócio do plot que vem mais para frente, mas eu vou deixar para depois. Mas ele queria deixar a questão da dubialidade, ou seja, deixar a coisa dúbia, quer deixar que a gente tenha dúvidas com relação ao filme sobre quem é quem, esse clima de incerteza. Então, ele procurou que ele não queria usar o termo Android. O termo Android não é legal. Não. Aí ele falou com o roteirista, o David Peoples, um negócio assim, e ele consultou a filha dele, que era microbiologista e bioquímica. E aí ela deu uma sugestão de outro termo, que é o termo réplica, né? Replicantes, ou seja, o processo de clonagem das células, né? Por assim dizer, de reprodução das células. Então, ou seja, esses replicantes são indivíduos biologicamente gerados, feito que o fez, né? Engenhados biologicamente, mas também biologicamente, geneticamente programados para certas funções e, no caso da Rachel, né? E talvez para mais gente aí na frente, com memórias implantadas. Porque eles já nascem adultos, né? Então, porque o mais importante é isso, o prazo máximo de vida é 4 anos. Eles têm um prazo máximo de 4 anos de utilidade, eles são programados geneticamente para serem obedientes, para terem funções específicas e para serem super fortes, que é para aguentar o trabalho manual aí problemático nas estrelas, né? Isso. As colônias marcianas e tal. Isso. A definição que tem, vou botar as duas definições aqui. Aqui tem dos androides, que tem no livro, e a dos replicantes na área do filme. A definição de androides. Os primeiros modelos eram usados para realizar certas tarefas perigosas ou desagradáveis para os humanos. A segunda geração, biogerada, com reles eletrônicos e cérebros positrônicos, usados no espaço para exploração de locais inóspitos. E a terceira geração sintética. Isso foi dos androides. Aí agora vem replicantes, né? Seriam androides criados a partir de culturas de carne e pele
graças à transferência enogenética específicas, capazes de pensamento independente, faculdades parapsicológicas, destinam-se a ser usado na colonização. Ou seja, então é na colonização amplamente, ou seja, trabalho braçal na linha de frente, vai ser um porradeiro na frente, ou até serviços pessoais, como é no caso da Pris, ou a Pris era Lover Girl. Lover Girl. Mas vem cá, dá pra você ver um detalhe no filme que identifica replicantes através de um reflexo dos olhos. Isso é um traço genético ou isso é algum aparelho implantado em seus olhos, biônicos ou algo assim? Isso é um tchutchu na do verdade, filme. Isso é um gatilho do filme. É um gatilho só. Porque são 3 características que você poderia identificar um replicante. A primeira, e a que é usada até hoje... É o sex appeal. É o teste, né? Não. Achei que era o sex appeal, que são todos... O teste é o seguinte, o teste que a Helena está fazendo é o teste Voight-Kampf. Nome sensacional. Que é um teste que é tipo aquele sensor da mentira, né? O teste lá para saber se está mentindo ou não. Só que ele é uma maquininha que vai ficar olhando a tua pupila. E ele vai ver micro-reações nela. Exatamente como o Trotinha está... As microexpressões aí. Aí, a primeira delas a primeira característica. O replicante, ele não é sensível à vida animal. Ou seja, Lina, você jamais seria uma replicante. Jamais. Por isso que tem aquela pergunta da tartaruga. Eu sou replicante. Poxa, eu falei aqui. É um teste de empatia. O teste de empatia. Por isso eles têm uma pergunta específica sobre uma tartaruga virada de casco para baixo. Exatamente. Porque ele quer ver se você vai ter reação e sentir alguma fonte de reação para ajudar, pena, né, carinho, e assim vai. Então, isso é o principal. Isso se manteve em todos os filmes até agora. Segundo, os replicantes não têm forma de empatia entre si. Ou seja, eu sou replicante. Eu acabei de ver um replicante morto, eu não teria uma reação. Eu vou pegar. Contudo, isso é relativo, porque isso é feito até pelo menos os Nexus 5, o modelo Nexus 5. O Nexus 6, que já é do filme... É o do filme. O Nexus 6 do filme, ele já tem algumas reações. Ele já tem algumas coisas. Pera aí, deixa o Bruno vai pegar alguma coisa aqui. Eu vou aproveitar a pausa aqui só para dar um bem-vindo aqui para Simorre. Simorre é dragonesa de bronze aqui, obrigado. E também o superchat. Espero que viva bastante conosco. Simorre, fique viva. Fique viva com a gente aqui, dragonesa de bronze, obrigado demais. E o Thales Caio... uma vez pensei que eu era um replicante, ele diz aqui no superchat. Meu médico disse que eu só tinha mais 6 meses e que já era incrível eu ter chegado aos 16. Portanto, Thales caiu superando a sua programação replicante aí, adquirindo total liberdade aí, se desamarrando aí do seu prazo de validade. Muito obrigado aí pelo superchat e que você aproveite sua liberdade aí, escape aí do trabalho forçado nas colônias, né? Voltando aqui com o Bruno. Bruno, você estava falando do Nexus 6. O que o Nexus 6 tem que o Nexus 5 não tem? Essa característica daí que ele apresenta já reações a outros replicantes, ou seja, ele já parece ter algum tipo de emoção que os Nexus geralmente não deveriam ter, que os replicantes não deveriam ter. Traços de empatia. Isso, exatamente. E tem a terceira característica, só que essa só dá para ver depois que o replicante está aposentado, que é o seguinte. Eles têm uma medula óssea diferente da humana, por serem geneticamente modificados. E você pode verificar isso na medula óssea deles, certo? E a extra, que é essa do filme, é essa coisa do reflexo. Sabe quando você bota a luz no rosto de um gato e você vê o reflexo das... E brilha, né? No fundo do olho, né? Isso, exatamente. No filme, os replicantes têm esse momento. Só que, inclusive, isso foi uma das coisas que gerou uma polêmica. Uma das coisas que é discutida no filme com relação a o personagem do Deckard. E aí vem spoiler agora, tá? Ele é um replicante. Não. Já bati. No filme Ele no livro, não. Não. Existe essa pergunta. É ou não é? Peraí. A pergunta é importante, não é a resposta. Se você se perguntou se é ou não é replicante, ótimo, lindo. A resposta é você que dá, é você decide. Isso não é tem um isso, caô, não. ele é.
Ele é replicante. Ele é. Eu acho que isso fica mais. Pode falar que o Praquinha falou. Eu acho que no Final Cut isso fica um pouco mais explícito do que nos outros cortes. Porque o Ridley Scott quer que ele seja. O Ridley Scott quer que ele seja. Eu também acho que ele é. Mas. Eu não acho legal que ele seja, mas ele é. No livro Cara, não é. então, mas é uma questão, né? É a questão que é Quer dizer, levantada, em nenhum momento é grande falado questão. é ou não é, as pessoas que Exato. vão definir se ele é ou aí não que é, né? Deixa eu Mas eu explicar acho melhor. que existem algumas cenas no primeiro filme, mas pelo menos a que fica mais marcada pra mim é a cena do Roy chorando na chuva. Calma. Essa cena é Calma, espetacular. É a A melhor Lina, ela sempre. A Calma, Lina, calma, mano, a Lina, Lina, ela não se controla. Ela Não, não mas se é porque a gente tá controla. falando de Deixa eu só emoções. explicar. Pelo Deixa eu amor só de Deus, explicar esse é o melhor. momento. A Lina, Esse ela momento come é- o brigadeiro antes do parabéns toda vez. Não, Toda não, vez não. ela ataca o Deixa eu brigadeiro explicar o que eu antes. Caramba, como é que você faz isso? No Lina? livro, ele fala, ele levanta a dúvida do teste Voight-Kampff se ele é de fato eficiente ou não, porque no teste o Deckard passa como humano, mas ele não crava no livro que o teste é 100% Peraí, mas efetivo. o livro não tem nada a ver com o filme. O livro está falando da ovelha. Tô falando do livro da ovelha. O livro mas da tem o ovelha Deckard. tem o Deckard. Tem o Deckard. Ah, Tem. tá. Tem o Mas Deckard, no tem o livro, Deckard, no o Deckard livro do livro, ele por é exemplo, ele é humano. casado. No livro ele é humano. Entendi. Ele é entendi. casado, ele tem ele tem o sonho de ter um animal de verdade. Ó, Ele não tem dinheiro para comprar uma ovelha elétrica que ele quer dar para a esposa dele, que está deprimida, e ela está muito triste, e ele quer ter um animal elétrico para dar de presente para ela. E aí ele precisa matar os replicantes para fazer dinheiro para poder comprar um animal elétrico para ela. olha que bonito. Ah, Eu vou Dois querer detalhes que é legal. O nome Blade Runner, né, que seria uma tradução aí, correndo no fio, correndo na lâmina, coisa desse tipo, corretor de lâminas, algo desse tipo aí. Ele só foi dado porque acharam o nome legal. Tá? É um nome irado. É um É um nome irado. Não tem nada a ver com nada. Eu já ouvi de um amigo que eu gostei, que é esse ser, né? Essa pessoa que está sempre andando nessa corda bamba de se ela escorregar, ela morre. No porque fio o da trabalho navalha. É muito perigoso. Isso, no fio da navalha. Seria uma tradução SBT do filme. Oh, aliás, fio da a gente chega ao Fio nome. da navalha, o caçador de androides. Eu ia chegar nisso. O nome em português era Blade Runner, o caçador de androides. Mas não são androides. Meu Deus do céu, não são androides. Não pode usar a palavra droid, replicante, que é diferente. Mais um superchat aqui do Thales. O Thales disse que mês que vem ele completa 27 anos e venceu a doença. Venceu a Cara, doença. Maravilha, a gente tá muito Thales, feliz, Thales. Nossa, Pô, essa muito- é a melhor muito notícia XP. de todas, na verdade. muito Cara, XP pra então, você. se você vai comemorar, tá aí, você tem que fazer um bolo baseado em Blade Runner. Aí, pô, o Bruno já dando um trabalhão pra Lina. A Lina vai ter que fazer um bolo. É isso? Não, é pro Thales. Ah, o Vai Thales. comemorar o aniversário dele, pô. Mas- Se a Lina quiser fazer pro aí já é outros 500. Não, eu sou Aí- péssima, eu não consigo, eu não tenho nem forno, eu tenho, tipo, de tão ruim que eu sou pra fazer bolo. Mas, ó, eu queria voltar ao título Blade Runner. Pra mim, era algo como uma pessoa que não liga de correr com tesouras na mão. Sabe aquela coisa que não pode correr com tesoura? Ousado. Então, Muito caramba, bom. eu tô vendo muito agora o Eduardo Monte Tesouras indo atrás do. Indo atrás Mas da Pri. Você conhece essa expressão, né? Não correr com tesouras. Porque Sim, sim. criança não tem essa noção, sai correndo com tesoura e os pais, não pode correr. O Blade Runner é o cara que não tem essa pegada, não. Ele corre com tesouras, entendeu? Eu já ouvi Ele essa é expressão pra não correr assim. com facas. Aham. Também não. Tem até um você- episódio do The Office que o Michael, nosso querido CEO, CEO não, ele é o chefe regional, É o né? manager. O Esse manager. regional, Ele é o manager regional lá. E ele cria uma tradição nova com a secretária nova, que ele fala scissor me, e ela joga. Ela joga a tesoura Joga a nele, tesoura. e aí dá o zoom na cara da Pamela, tipo, não, pelo amor de Deus, gente, que tradição idiota é essa? Ele, scissor me, e ela joga a tesoura pra ele. Girando, assim. Não façam isso em casa. Não pode, gente. Mas voltando aqui, Vamos lá. a gente Ô, tá. não, uma Lina, a gente curiosidade. vai chegar no Brigadeiro, Lina. Vamos cantar o parabéns pro Tá. Romero. Tá bom. Ó, contando agora um pouco da história, né? Qual é a premissa dessa história? A gente já falou de todo esse mundo, dessa situação dos replicantes, dos Blade Runner, né? Que são. Mas por que tem que matar os replicantes? Isso. Tá, não. Eles são ilegais na Terra. Uhum. Eles não podem ter na Terra.
E às vezes já se descobriu alguns que fugiram, né? Então eles têm que ser aposentados. E o departamento e a área da polícia que cuida disso é, por exemplo, homicídio. O cara da homicídio, lá, o detetive. Então, tem uma área específica que são os Blade Runners. Cara, e aí, imagina o genocídio que não é você programar um replicante para ser programável. Imagina quantas gerações de replicantes não foram simplesmente jogados no lixo até você chegar ao nível de perfeição em que o cérebro do cara é equivalente a um computador programado para fazer uma atividade. E mesmo vocês assim, assistiram a mesmo série assim do os caras se rebelaram. Mesmo assim, com tanta condicionante de obrigar, de ser uma pessoa que atende aos comandos dos seus mestres, né? Mesmo assim, tem alguns que conseguem se rebelar e fugir para a Terra. O que me leva a crer que eles são mais, digamos, brigadores pela liberdade deles do que os próprios humanos, cara. Sim. Então vamos só fazer um resumão aqui pra galera lembrar, né? Então estamos num futuro, né? 2019, onde deu tudo errado, as megacorporações comandam, né? Mandam na humanidade, certo? Não, calma. Sim. Na Terra. Sim. Existem aqueles letreiros falando, vamos para as colônias, não sei o que. Vai entender, tipo assim, a Terra já era, estamos no lixão da galáxia. Exato. As galáxias, acabou tudo bem. Tudo. Natureza, não aqui já era. mais nada, tá? Estamos numa cidade... no livro. Cidade cyberpunk e tudo mais. No livro o quê? Um parênteses, fazendo um resumo aqui da história, que é o seguinte, né? Estamos seguindo o futuro de Blade Runner. Tamo aí? Sim. Megas corporações estão aí comandando e mandando. O capitalismo tardio já é sinal disso então, aí. Já é realidade. Vocês aí, vamos continuar no filme aqui, mas é só para eu quero plantar essa sementinha. A depressãozinha em vocês, né? Para vocês pensarem um pouco nisso. Beleza, vamos ver. Mas vamos, o Trotinha ia falar do livro. Qual que é a pegada do... O que era mesmo? Já segue daí. Ele explica... No livro ele explica mais claramente por que tem certos humanos que não ficam na Terra, quem que vai para as colônias, quem que fica na Terra. Tem gente, mesmo no filme o Sebastian, que é o cara que faz amizade com a Pris e o Roy, ele é um humano que ele fala, eu não posso ir para as colônias porque eu tenho uma doença lá, ele fala uma doença. Mas fala isso no filme também. Mas fala por cima. No livro ele explica que na Terra tem... a Terra está poluída a um nível assim extra que ninguém fica mais, de dejetos atômicos, nucleares e tal. E as pessoas que têm uma saúde X, um nível de saúde X, podem ir para as colônias. Os que já foram afetados demais por essa radioatividade que tem na Terra, já não podem mais. Então tem uma deficiência de raciocínio, de desenvolvimento biológico, e esse humano já está estragado, esse não vai para as colônias. Então já tem aí uma face bem fascista de capacitismo ou coisa assim, né? Nessa sociedade perfeita que eles querem criar fora da Terra. Bem Gataca, que eles querem eles querem desenvolver essa sociedade perfeita. Então a Terra é um lixo mesmo, entendeu? É um lixo humano, a escória fica aqui. É tipo isso. Né? Entendi. E a premissa do filme tem 4 replicantes, 4 que saem de uma colônia, acho que é a colônia de Marte mesmo. Fogem para a Terra. E fogem para a Terra, ainda por os motivos deles ainda são desconhecidos, mas eles fogem. Tem uma cena de abertura incrível com o Test Void Camp, é sensacional. E aí o Deckard, que é esse Blade Runner que está meio de afastado aí, é chamado, olha, eu quero que você encontre esses Nexus 6, vamos apresentar esse novo modelo de replicante. E aí é uma coisa que eu acho legal. No filme, os replicantes eles têm nome, às vezes tem um sobrenome, que é no caso do Roy Batty, mas eu nem considero nome composto. Mas eles têm um número, né? Uma cifrazinha. E essa cifra é legal porque... então, mas você pode usar elas nas aventuras de RPG de vocês. Dá uma ideia excelente aqui para vocês. Por quê? Começa a cifra, por exemplo, a sigla da Pris é N6FAB 21416. Ele sabe isso, hein? Não, eu tô aqui anotado. Nunca saberia. Isso eu saberia do Roy Batty. O Roy Batty tudo bem. Olha esse N6 é o modelo, Nexus né? Nexus 6. Isso. O F, quer dizer, o gênero, fêmea. O
O A é com relação ao nível físico, que varia de A a C. O nível, a segunda letra, o B, é o nível de intelecto dela, também de A a C. E os números que vêm em seguida indicam a data de concepção do replicante, ou seja, 21/4/16, 14 de fevereiro de 2016. Basicamente é força e inteligência, do ficha de personagem. Isso parece códigos dos planetas de Traveler. Falando em Traveler, nós estamos em financiamento coletivo. Nossa, caralho. Bruno. Eu joguei a bola e o Trota deu uma cortada linda. Não, mas esse foi. Eu acho que vale a pena sim falar. É o Merchan valendo? Aqui Opa, a gente fez uma entrada. Não, peraí, eu levantei a bola e não vai fazer? Poxa. Eu achei que era de brincadeira. Não. Não. Então vou até ficar quieto, vou deixar a Lina falar. Não, gente. Vamos lá, então, pessoal. Vamos aproveitar. A gente está falando aqui, contextualizando vocês em Blade Runner, justamente para vocês se inspirarem, né, aqui no Blade Runner para adaptar aí para o seu RPG de mesa, né? Porque em Traveler você consegue facilmente colocar as pessoas aí, de repente, nessa terra destruída, colocar as colônias onde a humanidade está, né? Até porque em Traveler a maioria dos personagens são humanos, né? Que vivem fora do planeta, que vivem fora em colônias, né? E colocar aí essas questões das máquinas, né, servindo ou não os seres humanos e tudo mais. Então, a ideia é vocês conseguirem aproveitar e também esses questionamentos todos que a gente está falando aqui, né, sobre os replicantes e tudo mais, né? Será que você, o seu personagem é um replicante ou não? Você pode criar, né? Posso ser um personagem androide no Traveler? Exato. Entendeu? Pode ser sim. Olha aí. Pode ser, e isso está nas regras expandidas, não no livro básico, mas está no suplemento de Traveler, que permite que é o manual dos robôs, inclusive, que permite com que você crie robôs, monte robôs, ou jogue interpretando um androide, e aí tem vários tipos de androide que chega até o replicante, que é, digamos, o biológico, né? E tem essa opção no manual dos robôs também, que é muito massa. Isso seria um dos suprimentos que veriam em português do Brasil, caso bata a meta? Não! A gente vai... Não agora, né? Não agora. Mas vai vir. Bater na meta tá na lista dos títulos que a gente pretende trazer para dar o suporte total para a linha Traveler. Isso sim. Mas eu tenho sugestão, para quem ficar aqui até o final, eu vou dar a dica de como você botar... adquirindo esta belíssima cópia em português que sairá em breve de como você incorporar Blade Runners na sua aventura, e eu tenho a solução. Maravilha. Aí, ó, pronto. Então, mais tarde a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, voltando aqui ao enredo, temos os caçadores de replicantes, os Blade Runners, porque tem replicante que tá saindo de linha, que tá querendo fugir. Só que, além disso, eles têm 4 anos só programáveis de vida. Pra que você precisa caçar a turma se eles vão expirar a data de validade deles em 4 anos? Porque talvez eles queiram viver intensamente demais e dar um trabalho para as autoridades. Ou eles possam querer, de repente, mudar essa programação para eles poderem viver mais. Talvez. Ou será que a presença deles entre os humanos pode servir como uma denúncia dos horrores que eles passaram nas colônias? Ou será que é tarde demais para as pessoas se importarem com isso? Isso é uma dúvida que eu já tive desde a primeira vez que eu vi e até hoje eu não tenho resposta. É uma boa pergunta. Na história do primeiro filme, ele fala... o problema não é eles estarem... Nem é eles estarem em meio aos humanos. É que eles estão ativamente indo atrás dos criadores, dos replicantes, porque eles querem exigir mais vida. Então, esse é o problema. Basicamente, eles querem conhecer o pai. Querem conhecer o pai. Exatamente. E o pai é ausente. O pai não quer saber deles, né? E aí ele falou... Exatamente. Mano, fala que eles estão proibidos na Terra, se vier, mata. Ele tá assim. Porque são 4 anos, né? Tipo isso. Não, os 4 anos são os Nexus 6. Os outros pode ter outra validade. Mas eu sempre entendi que eles eram proibidos na Terra no sentido que são replicantes, eles comem. Eles têm que morar em algum lugar, eles têm que ficar em algum lugar. Eles podem arrumar trabalho. Então, eles quase o problema que a gente está vivendo agora, isso. Por exemplo, quantas pessoas vão perder seus empregos por inteligência artificial? Então, é um pouco dessa ideia, entendeu? Olha, esse escravo,
esse pele trocada, esse sem alma vir para cá, isso não pode ser proibido. É verdade. Está ocupando o espaço de um humano. Tal. Eu acho que é E mais... já tá aqui vivendo, né, praticamente escravizado nessa terra, com radioatividade destruída, que a gente paga mal e que aqui só tá quem não teve condição de ir para a colônia ou quem não pôde ir para as colônias. Eu acho que talvez seja só uma questão corporativa mesmo. Eles são um asset daquela empresa e esse asset saiu do controle. Tem uma obrigação, né? Tem uma atividade. Tem uma atividade, ele saiu do propriedade controle. Propriedade intelectual. Isso, e para evitar espionagem industrial, ele precisa ser eliminado para ser levado, né, sua carcaça para uma pós-análise, para ver o que deu errado ali, para melhorar a próxima geração deles. Então, antes que a concorrente da Tyrell encontre eles, é melhor eliminar. Isso é uma boa desculpa aí para você obrigar os Blade Runners a caçarem, né, os replicantes, mesmo quando eles têm o prazo de validade aí de 4 anos. Né? Uma boa, agora eu tô satisfeito com o plot, agora eu tô feliz. Tá vendo? Aqui é especialista, aqui é informação. Aqui é informação. Muito bem, aí temos então a saga no primeiro filme do Deckard, caçando esses quatro replicantes, ao mesmo tempo em que ele começa a ter debates internos sobre a condição humana e talvez sobre as coisas do coração. Sim. Ele se apaixona. Mas, isso. Aí é que entra o lance principal. Ele vai começar a investigação dele, ele vai começar vamos começar com a empresa que faz os replicantes. Ele vai visitar a Tyrell, que é a empresa que faz... Tyrell Corporation, né? Exatamente. Já que eles são de um modelo novo, eu vou saber o que esse modelo novo tem direto da fonte. E quando ele chega lá, ele se depara com uma personagem, a Rachel. A menina tem um rosto assim, tipo de uma atriz da década de 40. Parece uma boneca de porcelana, né? Ela é a boneca de porcelana, exatamente. Eu acho que eles fizeram uma estética pra ela, assim, muito marcante, né, Tara? Aquela franjinha, né, assim, sim, muito, né? O cabelo preso, a roupa, né? Foi proposital. Ela é meio pin-up, meio corporate pin-up, assim, sei lá. Ela ela tem uma parada meio secretária, né? Ela tem uma parada meio anos 50. Ela tem uns desejos masculinos meio conflitantes, meio estranhos. Tem umas taras ali, com certeza, foram colocadas ali. E o que tá totalmente dentro do que tá no tema do Blade dos replicantes. Eles são feitos para suprirem vontades de outros, né? Então, uma replicante que trabalha numa empresa vai carregar com ela todos os desejos e fantasias dos seus chefes, né? Da canalice toda da turma, né? Já dei spoiler que ela é replicante aqui? Foi spoiler, não, né? Não. Já falamos. Logo nessa primeira cena, eles se encontram, conversam, né? Você dá para sentir aquela tensão dos dois no ar. Só que rapidamente chega o Tyrell, ele pede, inclusive, para você fazer o Deckard fazer o teste de void nela. E depois ela sai e ele conversa com ele. Não, ela é replicante, mas o teste aqui demorou, sabe, 20 vezes mais para detectar que ela é replicante do que o normal. Aí ele, como assim, né? Aí o Tyrell fala, olha, ela é de um modelo experimental. E ela tem memórias implantadas. Ela tem memórias de uma sobrinha do Tyrell. Exato. Isso já deu uma grande diferença. E o dilema do primeiro filme é que ela é replicante, mas nem ela sabe. Ela também não sabe. E aí o Deckard acaba descobrindo nesse teste e acaba contando pra ela. Mas ele conta assim, tipo, você é replicante. Aí ela começa a chorar, ele fala, tipo, não é. Eu tava mentindo, era brincadeira, vai embora, vai pra casa. Tipo, ele entrega assim pra ela, sabe? E ele é aquele romântico dos filmes de detetive no ar. Então, o que ele chama de romance é empurrar a mulher contra a parede, ele é meio bruto, amor bruto, sabe? Sabe? Anos 80, né, gente? Vamos lá, vamos sabe aquele cala a boca, sua histérica, dá tapa na cara da mulher? Ele é meio nessa linha. Se você é mais novo... Isso aí, antigamente acontecia. Era muito comum, os heróis serem assim, né? Mas se você é mais novo, nunca viu nada desse filme, tem uma referência atual pra você ver. O Homem-Aranha no Aranha-Verso, né? Ele tem o Homem-Aranha no ar, inclusive dublado pelo Nicolas Cage. Aquelas cenas dele parado, analisando a vida, não sei o que. Isso, pronto. Aquilo que é o cinema no ar. Exatamente. É isso que é o cinema no ar.
Então aí, beleza. No, aí Diga. Não, aqui no livro o dilema já é um pouco diferente, que todos os replicantes sabem que são replicantes ali. O Deckard de fato se apaixona por uma Rachel, só que depois ele tem que aposentar uma replicante que é igual a Rachel, não é a Rachel. E aí ele se sente meio mal porque ele vai atirar numa pessoa idêntica à mulher que ele se apaixonou e que é replicante. Okay. E o dilema é que essa replicante por quem ele se apaixonou, ela confessa para ele que ela foi programada para seduzir os Blade Runners que vão lá para matar ela, para ela poder sobreviver. Então ela já fez isso várias vezes. Aí ele fica assim, putz, caí nessa, cara. Nossa, será que a Rachel fez isso comigo também, né? Aqui não é verdade. Então o dilema do livro é um pouco mais profundo, assim. Mas é legal. Cara, é interessante isso, porque a origem do amor pode ser uma coisa plantada, né? Uma coisa feita para seduzir, para ganhar uma vantagem. Mas quem disse que por causa dessa origem o amor não é de verdade? O amor é de verdade, mesmo tendo uma origem fake. O que ele sente é verdadeiro, mesmo sabendo que ele foi enganado. Então, o que se chama amor tomou conta do ser dele, né? Esse que foi o problema. Exato, e é muito legal pensar nisso, né? É muito massa. E aí, beleza. Aí temos aí ele apaixonado pela Rachel, descobriu que ela é uma replicante Nexus 7, sei lá, ou deve ser algum Nexus experimental. Nexus experimental. Ao mesmo tempo que ele tá entendendo que os replicantes que estão em fuga estão tentando achar uma forma de sobreviver, né? Não só isso. Ele começa a caçar, né, os outros replicantes. Ele encontra, se não me engano, primeiro a... Como é o nome da cobra? A Zora. Que é uma cena sensacional também. Que é a ginasta olímpica, né? Nossa, aliás, nós vamos falar como que tivemos primeiro contato com o filme? Vamos chegar lá. Acho que é um bom momento. É um bom momento? Primeiro contato de Blade Runner de Trotinha. Vai lá, Trotinha. Trotinha? Então, eu era um pequeno Trotinha, eu era muito pequenino. Eu provavelmente não deveria estar assistindo esse filme com cenas de nudez e violência. Mas anos 90, sim, tudo anos 80 também. Mas o que aconteceu? A questão é que a minha mãe estava saindo com um cara novo e o cara queria muito namorar com ela. E ela estava meio assim, não sei e tal. Aí, enfim, um dia eu estava com eles, fomos na casa do cara e não existia iPad naquela época. Então, o que eles me deram? Tem aqui um monte de fita de vídeo aqui, escolhe um filme aí pra você ver, senta aí e fica vendo. E aí eu falei, olha esse Blade Runner aqui. Aí eu botei o Blade Runner e pirei, achei maravilhoso. E foi totalmente sem supervisão, assisti sozinho, certamente não seria, minha mãe não deixaria eu ter escolhido se ela tivesse visto, e eu era muito pequenininho. Mas eu pirei muito. Então, todas essas cenas impactantes da Zora dando aquelas piruetas, da Pris com o cabelo tudo pra cima, tudo, eu ficava com medo, mas eu achei maravilhoso. Me pegou de primeira. E foi a Director's Cut já, que era a versão que foi lançada nos anos 90. Que excelente, sensacional. Foi, então, sua babá eletrônica, entendeu? Exatamente. Exatamente. Bruno, qual foi seu primeiro contato com Blade Runner? Eu lembro bem, porque a gente tava na praia, eu era pequeno também, e tinha esses períodos da tarde, né, o pessoal já tinha pela manhã pra praia, aí depois do almoço ficava aquele pausa assim, vou descansar, vou dormir e tal. Só que as crianças não queriam dormir, elas queriam fazer outras coisas e tal. E eu tava empolgadão, não sei o que, aí chegou minha tia Augusta, jamais vou esquecer, ela, eu tenho algo para entreter vocês, tem um filme. Aí mostrou assim o VHS do Blade Runner, né? Aí beleza, vamos lá ver. Isso tinha eu e mais 6 primos, assim. 6 não, mais, acho que tinha mais uns 9. E veio alguns adultos, aquela sala cheia, não sei o quê. Só que aconteceu, o filme ele tem um ritmo lento, né? Ele é muito contemplativo e tal. Aconteceu que todos os adultos dormiram nos primeiros 10 minutos do filme. E as crianças, vendo que eles dormiram, simbora, vão pular em árvores, foram brincar. E só ficou na sala o pequeno Bruno, assistindo, empolgadíssimo e chocado nessa cena agora da Zora, né? Que o Deckard pega ela. Ela dá um salto e
explode o peito dela com tudo. Eu Em assim. câmera lenta, quebrando assim, vidros. Nossa, é muito. Tem algumas cenas de violência, principalmente nessa época em que os pais deixavam as crianças assistir tudo, que marcam muito a nossa juventude, né, cara? Pra mim, essa cena que me deixou igual o Bruno descreveu aqui, pra mim foi a primeira morte que acontece no Akira, que é outra obra cyberpunk incrível, que tem nas suas primeiras... Yamagata, né? Que ele é metralhado. É, a primeira cena é que o cara é metralhado, você vê o gore do cara sendo metralhado, e aquilo ali, mano, era pior ainda, porque tava em forma de desenho, né, cara? Então, você vinha com aquela ideia de, é desenho pra criança. E de repente tem um cidadão sendo metralhado, você fala, Jesus. Eu não sei se foi assim com vocês comigo, essas cenas de violência, digamos assim, de infantil mesmo, começou pra mim com o Cavaleiro Zodíaco. Era aquele sangue, pra tudo que era lá. Era um gore absurdo, Cavaleiro Zodíaco. Era um gore absurdo. Só que ele olhava assim pra mim. Ele tá mostrando que tá sangrando. Mas é só tinta vermelha. Esse da Zora não, meu amiguinho. Você compra que ela tá explodindo mesmo. Mas quantos anos você tinha, Bruno, né, quando você viu o seu? Ai, caramba, eu acho que eu tinha entre... 19. Não. Eu acho que eu tinha entre 7 anos, por volta de 7 anos. Eu não sei a minha idade, mas eu era pequenininho também. Lina? Eu sei que era por volta dos 7, porque eu já tava passando Cavaleiros e eu já assistia. Foi muito próximo, assim, né? Então, gente, Seu assim, primeiro contato, eu né? lembro, foi em casa também, assistindo na sala, eu lembro claramente, foi na Casa do Paraíso, que, sabe, assim, a minha memória de infância, quando eu lembro de Paraíso quando eu era bairro, pequena, né? Paraíso não Bairro, é no nosso lar. É um bairro de São Paulo. era tudo amarelo, gente, São Paulo era uma cidade amarela, porque todo mundo fumava, sei lá, meu, era amarelo, era tudo amarelo. Era no ar. Era muito. Cara, era São Paulo dos anos 80 era muito cyberpunk, mas muito. Era muito. E assim, eu lembro que eu ainda morava com a minha avó, na casa da minha avó. E assim, era só adulto na minha casa, eu era a única criança. E eu acho que ninguém se preocupava muito se aquilo era conteúdo para criança ou não. E assim, eu lembro que eu passava, gente, assim, como eu era a única criança, eu brincava muito sozinha, eu fazia muito programa de adulto, ficava na cozinha com a minha avó, entendeu? Então eles sentavam para assistir um negócio na sala, eu sentava junto. Tava lá na Globo, tava no SBT na época, tava todo mundo de boa. Ninguém tapava seu olho nas cenas ali? Não tapava. Nem no Riacho Doce? Riacho Doce tapava o meu rosto. Tinha Riacho Doce, Pantanal. Tieta, você lembra da abertura da Tieta? Cara, a abertura da Tieta já pagava peitinho. Já era. Na abertura. Que Então, delícia, era assim que época, nessa época, né? Era Duro de Matar, que era aquele filme lá do... Duro de Matar. Não, esse é o Desejo de Matar. Desejo de Matar. Era assim minha vida quando eu era criança, sangue, entendeu? né? Por isso que eu sou essa pessoa meio tantando a cabeça. Não, Mas aí eu você não. Temos uma Todos nós. geração tantã. Geração Então, vamos lá. perdida. Geração perdida. Geração Todos nós. Lina, quantos de nós não assistiam, sei lá, filme Sexta-feira 13, Jason vai para Nova York. Sessão da tarde. Eu acho que foi tipo um domingo espetacular, o domingo maior, que eu assisti Blade Runner. E assim, de verdade, eu acho que eu era bem pequena mesmo, porque eu não lembro muito do filme em si, da primeira vez que eu assisti, mas eu lembro da cena da Zora. Acho que a cena da dança, né, aquela coisa performática que tinha muito também nos anos 80, né, da arte, do corpo e tudo mais, é o que me realmente É quase a me abertura do marcou, Fantástico, assim. né? Aí Entendeu? aquela turma correndo, dando cambalhotas. Para o pessoal mais novo também, a abertura do Fantástico, gente, nessa época, era muito Blade Runner. Era muito. Eram mulheres esculturais emergindo de um espelho d'água com formas geométricas. Com uns implantes cibernéticos na cara, com umas paradas muito... Era assim mesmo. E... Então foi assim. Então, assim, na verdade, eu acho que eu nem entendi muito bem o que aquele filme queria dizer, entendeu? Eu lembro muito da estética, daquilo que eu tava vendo, e não exatamente do significado do filme, entende? O ritmo era lento, mas a estética era muito hipnotizante, né? Estética marcante, é muito marcante. Nossa, incrível.
Tem dois detalhes sobre a estética que eu acho que é bom a gente comentar, que foi aquele negócio que eu falei da a Pris no começo, né? Uhum. A Adélia Hanna, né, que ganhou o papel, ela foi convidada para fazer o teste, né? E ela sabia mais ou menos como era o papel, só que ela pensou assim, olha, é um futuro distópico e tal. Então ela foi com aquele visual, pintura na cara, que ela até comentou no documentário, ela começa a falar que ela se inspirou em, acho que foi em Nosferatu, foi Drácula, sabe? Ela Legal. pegou aquela roupa toda puída, e ela foi detonadora. Quando ela chega na sala dos testes, para esperar junto com as outras atrizes, né? Ela relata que é tipo assim, todas as mulheres eram loiras, tipo Barbiezinha, sabe? Todas vestidas bem bonitinhas. Que ela entrou assim na sala, lasquei, perdi o papel. Olha como é que eu tô, olha como elas estão. Só que foi exatamente isso que fez ela entrar no papel, foi exatamente o visual. Em contrapartida, o personagem do Roy Beth, né? Ele foi quando estava escalando o elenco, na ficha dele, não, o cara é holandês, fortão, visão meio ariano, olhão azul. É o Rutger Hauer. né? Isso. Aí o diretor, não, traz o cara pra gente ver. Quando ele chega lá na sala de audiência, está ele com um macacãozinho, um casaquinho de raposa, um óculos à la Elton John, né? Esse cara aqui que vocês disseram que vai ser o carão do filme? Vilãozão. Esse cara? Aí disse, putz, e foi, mas ele ganhou o papel, hein? Ainda bem, né? Mas ele dá medo, esse ator ele dá muito medo. Eu, pelo menos, tinha muito medo dele. Ele te dá medo até a hora que você. Ele te dá medo até a hora que ele te faz chorar. Mas antes do Brigadeiro, eu vou falar do meu primeiro contato com o Blade Runner, que rapidamente não foi nada tão incrível, assim, tão emocionante como o de vocês. Foi no primeiro ano de faculdade, eu tinha um professor de cultura, que era uma aula. Já era uma emoção. Já era uma emoção. Já era um meninão. Eu sou cara muito bobão, né? Então eu não tinha muita bagagem cultural e eu adorava as aulas desse cara. E ele fazia referências a grandes filmes que eu não tinha assistido ainda. Era aquele espanhol? Ele era venezuelano. E aí ele basicamente eu pedi pra ele uma lista de filmes tipo must watch, assim, sabe? Só que ele não fez uma lista tipo, cara, Godard, ele não fez uma lista muito densa, difícil, de filmes difíceis. Ele pegou mais filmes que estão na cultura pop e que ajudam na discussão de cultura do mundo moderno sem você precisar pegar expressionismo alemão, sabe? Não, tipo, o que tá dentro da sua cabecinha, o que vai caber na sua cabecinha é isso aqui. E aí ele passou Blade Runner, Alien, Oitavo Passageiro, apesar que Alien eu acho que eu já tinha assistido. Ele passou o Apocalipse Now, Laranja Mecânica, 2001, Uma Odisseia no Espaço. Ele passou todos esses filmes. Só que eu tô falando de 2002, 2003, né? Então, não era uma época que você achava essa parada fácil, né? Você tinha que dar uma caçada pra achar esses filmes, né? Aí eu descobri, cara, o meu lugar mais feliz de São Paulo, que era ali na Santa Cecília, que tinha uma locadora que era só filme cult, assim. Era locadora que não locadora que não tinha lançamentos. Ele só tinha filmes, assim, dos anos 90 pra trás, em VHS. Muito bom. E aí esses filmes mais antigos, quando ganhavam versão DVD, tinha os DVDs também, mas não era aquele, sabe, aqueles super comerciais, assim, blockbuster, que tinha um monte do mesmo filme. Não tinha o Titanic lá. Não tinha, não. Pior que eu acho que o Titanic acho que já tinha, mas tipo, tinha uma cópia. Não era aquela parede de Titanic pra você pegar. Ele tinha algumas, poucas cópias, mas de muitos filmes, que era a pegada. Então, tudo que ele colocou na lista, eu achei pra alugar nessa locadora lá na Santa Cecília, que era o meu paraíso na Terra, cara, aquele lugar. E eu aluguei, e Blade Runner foi um filme que me marcou muito. Eu tive que assistir ele 3 vezes, porque eu dormi nas 2 primeiras vezes. Mas, assim, não porque eu não gostei. Não é porque eu não gostei, é porque o ritmo dele é mesmo realmente lento. Ele é um filme altamente dormível, ele é hipnótico, se você tiver cansado... Contemplativo. Se você tiver cansado, você vai dormir no Blade Runner. Você vai dormir. Eu não acho, não. Você tem que estar no Monster Energy Drink. Também. Eu porque não. o visual te pega muito. Sim, o visual te pega. Mas se você começar
Se você não embarcar mesmo, dá pra dormir, mas... Se você começar a fazer outras coisas, a checar o celular, qualquer coisa assim, você vai achar chato. Mas se você entrar no mundo, se esse mundo te engolir... E aí eu só fui realmente assistir Blade Runner com atenção quando eu mesmo comprei a versão do diretor. Muitos anos depois, porque nesse meu primeiro contato eu achei chato, assim. Falei, dormi 3 vezes, eu não vou conseguir ver esse filme, não. Já tinha dado... Será que você não viu a versão ruim das narrações? Não, tal? não sei. Acho que foi a mesma que eu acabei comprando depois, que é a do Final Cut, né? E aí eu lembro que você tem um prazo pra devolver o filme, né? Falei, pô, já tentei assistir 3 vezes, dormi, acabou o prazo, eu vou ter que devolver. Falei, eu não vou alugar de novo, né? Porque, pô, não vou conseguir assistir. E deixei quieto. Deixei completamente de lado, assim, né? Aí, muitos anos depois, a gente conheceu um casal de amigos de Campina Grande. E esse amigo meu adorava principalmente a trilha sonora de Blade Runner. Inclusive, a gente comprou, a gente tem o disco. E aí ele me deixou no hype de assistir, porque ele meio que me contou a história do Blade Runner. E eu falei assim, cara, eu não vi nada disso, tá? Eu vi longos takes de uma cidade cyberpunk e dormi. Só isso que eu tinha visto, entendeu? Mas essa história que ele tá me contando parece empolgante. E ele falava justamente do Rutger Hauer. Aí você viu de novo. Ele falava muito desse personagem. E o Rutger Hauer nesse filme tem uma cena espetacular, assim, assado. Eu falei, cara, quer saber? Eu vou dar mais uma chance de testemunhar isso que o meu amigo tá falando com tanta empolgação. E aí eu encontrei, tipo, numa lojas americanas, por R$ 9,99, o DVD do Final Cut. Falei, cara, por R$ 9,99, na pior das circunstâncias, eu vou dormir gostoso. E peguei pra assistir e a quarta... Ele já era casado aí, eu acho, já, né? Já era casado. A nossa coleção de DVD. Sim, a quarta tentativa de assistir, eu assisti de madrugada e fiquei vidrado, cara. E assim, clicou muito comigo. Eu entendi, assim, num nível subcutâneo o filme. No dia seguinte esqueci tudo, tá? Mas eu lembro... igual 2001 também. Igual né? 2001. Exatamente igual. No dia seguinte eu já não lembrava mais nada. Então, mas tive ótimas experiências e quero reassistir. Faz tempo que eu não vejo. Vocês sabem que o monólogo do Rutger Hauer do final foi improviso, né? Ah, tem essa história mesmo. Vamos chegar no Brigadeiro? Calma aí. A gente tava falando, a gente tava falando sobre outras coisas, a gente resolveu parar para falar sobre como cada um conheceu, né? Então, na história, nós travamos na história aqui. Na história, a gente tá travado no nosso querido Deckard, caçando os caras ainda, enquanto ele tá apaixonado. A gente tava na Zora, é verdade. Isso. Ele consegue aposentar a Zora, ele depois consegue aposentar como é o... Leon. Pessoal, se vocês não conhecem... Eu só quero chamar de Lafayette. Toda vez eu só quero chamar de Lafayette. Vocês não conhecem o filme, quando o Bruno fala aposentar, é dar tiro na cara dele, tá? Eles chamam isso de aposentar o Android. Então, porque é o Android. Então, ele, como um serial killer, foi eliminando um por um desses 4 replicantes. Em defesa dele, ele estava investigando. Agora, teve gente que sacou a arma primeiro e não foi ele. Não, mas ele estava lá para matar. Ele estava lá para aposentar. Inclusive, um adendo legal. Como o filme não fez muita renda na época, né? Os prompts do filme, né? A maquete da cidade, gente, todo aquele visual do começo do filme é uma maquete. Não há nada feito no computador. É uma maquete. É incrível o visual da cidade. Só que aí tem um detalhe. A arma Deckard é uma arma muito legal. Só que eles estavam vendendo as coisas e leiloaram a arma dele. Usada no filme? Isso. Sim, só tinha ela. Quando foram fazer a continuação, em 2049, os produtores olharam, e agora, como é que eu vou fazer essa arma aqui, meu irmão? Foram encontrar um colecionador para estudar e fazer réplica, porque eles não tinham. Caramba! Demais. Não tinham. E tem detalhe nessa maquete aí também. Se vocês pararem para prestar atenção em alguns pontos, vocês conseguem ver aquela nave do Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Ela é o topo do prédio, que se não me engano é a delegacia, um negócio desse. Cara, eles foram nos porões de Hollywood, viu o que dava pra construir. Tem uma Millennium Falcon de lado. Tem a Millennium Falcon de lado, que é um prédio. Mas não dá pra ver essas coisas, não é possível. Dá. Se você for pausando... Eu fiz esse teste uma vez, quando eu fui pausando, fiz. Dá pra ver. Dá pra ver.
Cara, é muito legal, assim. Você vê que... Mas tinha um puta trabalho do pessoal da produção de fazer isso, sabe? E uma Sim. fotografia que faz essa maquete parecer uma cidade mesmo, né? Sim. Isso. Forte. E aí a gente tem que falar de dois personagens dos bastidores desse filme que são importantíssimos. Um a gente já falou aqui mais cedo, que é a trilha sonora do Vangelis, que é incrível. É impecável, gente. Impecável. Trago uma polêmica. Como se fala? É Vangelis. É Vangelis. Eu só chamo de Vangelis. Eu também, eu sou a favor Eu de falo Vangelis. Eu nunca soube. Eu falei falo de tudo, Vangelis. Eu Mas falo não sei. Vangelis porque quando eu conheci, eu me lembro que eu associei a Frigelis, o nome da pastilha. Pronto, Vangelis, Frigelis. Eu Pra falava, mim eu funcionou. falava Pra mim Vangelis, mas funcionou. eu já ouvi Vangelis, já vi Vangelis. Vangelis, né? Eu acho que é Vangelis, mas posso estar completamente Aí errado. você tem que procurar aí alguma entrevista de alguém falando com É, ele. tem que procurar. Tem que ser o Ridley Scott. Pra- Ele é- Eu não sei se ele Não, tem que Não, tirar ele Vangelis- falando, o próprio. O Vangelis já foi. Ele já morreu recentemente, até faz um então foi recente. Faz Porque uns ele 3 estava vindo anos. na época do Sueco, 2049. Se eu não me engano, ele era sueco, por isso que tem esse É. nome estranho. Ó, vamos o Google não deixar eu matar a pessoa aqui sem querer. Deixa eu ver se ele morreu mesmo. Não, ele morreu mesmo, Morreu, não faz né? muito tempo. Não faz É. muito tempo. Diz É que porque ele ele tava morreu em vivo 2022. Morreu em Então é isso, 2022. poxa. Bom, e a outra pessoa que a gente não pode esquecer aqui é o designer de produção, que é do Moebius. Cara, Moebius, olha é ele aí de novo. Incrível. Olha ele aí de novo. Moebius é estamos incrível, falando né? da mesma pessoa várias vezes, né? Pelo visto. Esse era. Por que será? Será que o cara é bom o suficiente para ser falado em dois pilares da ficção científica? Esse era bom demais. Inacreditável. O Vangelis nem era o nome dele, tá? É nome artístico. O nome dele era Evangelos. Por isso que vem de Evangelos Odisseias. Deve ser Deve ser Vangelis Vangelis. mesmo, então. Vangelis. Deve ser Eu acho que deve Vangelis. ser Vangelis. de Evangelis. A gente pode abrasileirar para Vangelis tranquilamente, porque o nome dele é Tranquilamente. Evangelos, né? Evangelos Odisseias Papa Nicolau, o nome dele. Não, é Ele era grego. Ele era grego. Papa- Papatanasio, sobre o nome dele. Não é Papa Nicolau. Era Ah, grego. Tem que achar alguém que fala grego pra saber como que pronuncia o G corretamente. Ó, e tem tal. aqui no Wikipedia como se pronuncia, mas eles usam aqueles tchutchu que não... Deixa eu ver se dá pra Não, ouvir. faz o seguinte, bota no Google Translator, escreve o nome dele, bota em grego, que ele vai repetir provavelmente ok. o Faz nome, sentido. e você Dá bota pra ter para uma ouvir. Dá pra ter uma aproximação boa fazendo isso. Não, é Enquanto isso- Vangelis, tá? É Vangelis. É, a pronúncia inglesada é Vangelis. Vangelis. Não, em Mas inglês é não, põe inglesado, quero engregado. saber como é que é Engregado. o engregado lá. Engregado? Peraí. Vê o agregado. Deixa eu ver o... Você tá pondo na live? Ai, gente, pra falando gravar? nisso, agora me deu uma vontade vou de comida colocar. grega. Meu Deus do céu. Comida grega é topzera, hein? É topíssimo, meu. Ó, vou pôr Topíssimo, é meu. topíssimo. Vou pôr no Translate aqui. Vai. Translate. Eu vou ver se ele conversa com a gente aqui. Pera aí. Tá. Detect language aqui, por favor. Ele não detectou o idioma. Porque isso aqui não é grego, isso aqui é linguagem de pronúncia, é outra parada. Mas se você gregar, ele grega. Ó, mas O enquanto grego, isso- achei o grego aqui, peraí. Show? Esse é o true grego aqui, peraí. Achei o Vai. Vai que é isso. grego detectado. Vamos ouvir. Vangelis. 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 Deve ser uma Vangelis. É Vangelis. Quase Vangelis. puxando pro italiano, eu acho. hein? Vangelis. Não é italiano, não. Vangelis. Vangelis. Vangelis, acabou-se. Vangelis. Vangelis. Não, você pode chamar como você Vangelis. quiser, claro. Mas, Vangelis. tô aqui trazendo a polêmica de Seria como bom será alguém que o aqui, já próprio... pensou se alguém aqui do chat tem familiar grego aí pra ajudar? Vangelis. Ia ser legal. Bom, então vamos lá, vamos voltar pra história do filme aí, né? A gente Não, travou, só a gente mais travou. mais duas. Por mais uma isso que o coisa filme com eu relação durmo. ao O filme é design. muito longo. Olha só, pra você chegar no Isso final. que a gente só falou do primeiro, a gente É. não foi nem pro segundo ainda. Isso. Tem- Não, mas o Não, segundo vamos parar é mais, de falar é mais que fácil dorme aqui. contestar. Mas é só falar que veja que era época diferente a ponto de eles construírem fisicamente os carros, aqueles carros voadores lá. Aham. Eles não fizeram só um negócio, eles realmente construíram eles. Que eu explicaram até descobri como hoje que é funcionava. Peugeot, tá? É um Peugeot.
Mas não sei- vou, hein? O Carcaça. É o Não, de verdade. 2049. É o do 2049, não sei se o original é. 2049. Aí, quando, Eu acho que é. quando derrubam Do- Mas aí, ele... na as Toyota. marcas, é engraçado que eles fazem uma mistura de marcas aí bem legal, marcas que não existem mais, marcas É do primeiro filme era Toyota. Atari, No né? primeiro filme tem Atari, Panam, que é, acho que Coca-Cola, Panam, que Sony. também aparece. morreu. Coca-Cola, Coca-Cola ainda está entre nós, mas tem umas marcas que morreram aí. Sony, Sony tem, pode crer. que tem no 2 também. Mas esse cuidado com o design de produção é tão incrível que no documentário eles comentam até do negócio dos... Como é aquele negócio para você, quando você tá estacionando seu carro e tem que botar Tutu. moeda? Parquímetro. Parquímetro. Ok, Parquímetro. isso, parquímetro. Os parquímetros que eles fizeram é todo estilizado e eles explicando a ideia do parquímetro. Não, parquímetro, se o cara não pagar, quando a pessoa chegar junto, ele vai tomar um choque que pode morrer e não sei o que. Cara, Caramba, meu, que mundo é muito cyberpunk mesmo isso aí. muito. E aí E aí tem a saga, eles continuam, ele vai procurando. assassinando um por um até sobrar apenas um, que é o mais forte dos o 4 Roy. replicantes, Que que é é o- o que é o- Roy. Que é o Roy. Roy Batty. Roy Roy Batty. O Roy Batty mostra ser, e talvez ele queira mostrar pro Deckard, que ele é superior, digamos... E ele é mesmo. E ele ganha é. do Deckard. Ele Não, ele já mostrou antes, porque antes disso, a gente Ele não chuta falou a bunda aqui, do Deckard, cara. chupa a Não, bunda. Ele arregaça o Deckard. encontram o Tyrell finalmente. Ah, é Pra verdade. pedir mais tempo. E o diálogo é super legal, que ele chega, não, a gente pode pegar e fazer não sei o que na célula. E o Tyrell, não, isso já pode ser feito e isso vai causar em anormalia. Não, a gente pode fazer tal coisa. Isso também já foi tentado, isso também. Aceite que você... Aí tem uma frase que é super bonita. A estrela que está morrendo é a estrela que brilha mais. E, pelo visto, você está adiante, alguma coisa assim do tipo. Você Que está... bonito. Você andou brilhando auge. bastante, amigão. Você vai Você morrer tá rápido. morrendo. Então, o Roy encontrou seu criador, coisa que nenhum humano Uhum. consegue, né, em vida. Isso. E isso é falado também no O filme, né? criador. É. Isso é muito louco, né? É, um símbolo muito forte. A alegoria religiosa que ele encontrou o criador ainda em vida. Isso é comentado no filme, eu lembro, né? Vocês têm um privilégio de ter conhecido o seu criador. E eles vão para conhecer o Tyrell, né? O dono, o CEO dessa mega corporação, que desenvolveu, que tem digamos, a propriedade intelectual de DNA, de criação desses replicantes, ou seja, ele é o pai de todos mesmo. E o Tyrell, Monopólio. o Tyrell dá a má notícia pra eles, fala, ó, vocês vieram aqui pra ganhar mais tempo? Pero no hay. E aí o Tyrell encontra o criador também, não rola isso aí? Só que Também numa cena super leve. Também. No sentido gráfico, ele toma uma caçada. Como é que ele morre mesmo? Ele aperta os olhos. Ele vai chegando, bota a mão na cabeça do Tyrell. O Tyrell é um velhinho, gente. Óculos desse tamanho. Aí ele bota a mão assim por trás da cabeça e tipo, ele dá assim, um ó, beijo pai. nele primeiro, né? Dá um beijo. E começa lá. Ele esmaga a aperta os olhos cabeça, dele. estilo montanha do Game of Thrones, e Sim. assim ele conhece seu criador, e não só conhece, ele supera o seu criador. Ele vê que o seu criador era apenas um velhinho frágil. E isso leva ele a um estágio de contemplação da existência que deixa... Isso é a parte de chorar do filme. A partir dali você começa a enxergar os replicantes Né? por um outro lado, né? Eu não vou ter mais vida mesmo e vou matar esse cara porque já era. Né? Isso. Ele se vê num estágio terminal, sendo a pessoa saudável, no auge da sua saúde, da vida. Ele vê que ele tá com os dias contados. E aí tem um embate final entre o... Porque até então, até essa cena, até você entender a motivação dos replicantes, você tá assistindo o filme torcendo pelo herói, né? Que é o Deckard, teoricamente, porque é o Han Solo, é o nosso querido... Sim. Né, achando que é uma aventura futurista. E a partir dessa cena em diante, você começa a torcer pelos replicantes, cara, porque você sente um pesar tão profundo, né, sobre a situação deles, que você quer abraçar todos eles e ir pro Play Center junto. Principalmente a Pierce. Pra passar Abraçar bastante ela. Exatamente. E aí tem... Seu nojento.
Tem aquela cena bonita. Bonita não, tem uma corrida, né? Uma perseguição num prédio abandonado com os bonecos Muito legal. estranhíssimos. Nossa, Sim. aquilo lá é E, muito assustador. É muito e o Roy creepy. Batty tá tão seguro que ele tira praticamente as roupas dele, Uhum. já pegou, quebrou 2, 3 dedos do Deckard por cada um dos amigos dele. Diz assim, pronto, agora vai, Dois que eu dedos. vou atrás de você. Ele quer viver, ele quer sentir essa emoção da caçada quase, né? Uhum. Ele tira o sarro do Deckard. Tira facinho pra muito ele. sarro, E o muito. Deckard é o melhor Blade Runner que tem. E É. ele, Cara, ele tem uma de cena letra. louca que ele bota a cabeça atrás de uma parede, assim, olha você aí, loucaço. Loucaça, muito bom. E o Harrison Ford lá, o Deckard fugindo. Aí tem a cena do pulo, né? Essa cena do pulo, inclusive, também foi improvisada. Porque estavam jogando Essa eu não água. sei. É o seguinte, eles eram uma maquete, né? Suporte lá e tal. E o Harrison Ford tinha que pular. E tava chovendo. Só que o casaco do Deckard é um casaco de lã. É no sobretudo lã na pesadão, água né? fica muito Fica muito pesado. pesado. Ele tá pesando a tonelada. É Então, na hora que ele verdade. foi pular, ele poderia pular tranquilamente. Só que quando ele foi pular, ele tava com muito peso, ele errou o pulo e ficou lá, tipo, fudidão, quase caindo. Tinha suporte embaixo se ele caísse. Mas ele tentou, sabe, se recuperar lá. Aí o Ridley Scott, genial! Mantém Filma isso de aí. novo. Volta, faz de novo. E ele fez isso várias e várias vezes, ao ponto que o dublê do Roy Batty, cansou de fazer a cena de pulo, cansou. Aí o próprio Roy Batty, o ator que faz o Roy Batty, pegou e disse, não, junta um Rutger pouquinho Hauer. mais os... Rutger Hauer. Junta um pouquinho mais. Junta um pouquinho mais que eu faço o pulo. Pra Aham. dar conta, porque já estavam uns 50 Ah, se a takes. seguradora tá lá, se o cara da. Oh, Se o cara da Unimed Seguros tá vendo isso na hora e fala, não. Não, chama o dublê aí, deixa ele cansado. Deixa o Mas- dublê. É. Aí eles fazem aquela cena bonita com a chuva. O Deckard ia cair, despencar, e ele pega o Deckard, não deixa ele cair, salva a vida dele. E aí, Lina, aí sim Pega com uma mão temos o só, assim, Brigadeiro. como se não fosse nada, Vai, né? Lina. Levanta ele assim, Conta o segurando brigador. uma pomba na outra mão, importante. Ele segura Segurando pela a pomba pomba. Pra numa mim, a mão. pomba voava por trás. Segurando, hein? ele tá segurando. Não, ele tá Deixa segurando o na mão. Bruno falar, que ele vai falar mais bonito que eu, que tá Vai, mais Não, empolgado eu do que não. Não, vai, Você Bruno. anunciou Não. o Brigadeiro, agora coma. Agora Não, come o aí tem a brigadeiro. cena Vai, dele Lina. chorando na chuva, né? Não. Não, Não, então, Trota, vamos de Não, então, é porque agora Trota. eu fiquei intimidada, pô. O Trota vai narrar Vai, a O cena. Trota sabe, Trota. Vai. Eu sei em inglês. Ok. Tá lindo, perfeito, correto. Eu faço a tradução Ai. simultânea. Ele fala, I've seen things Eu you vi people coisas que vocês wouldn't believe. não acreditariam. Attack ships Naves de on combate fire pegando fogo. off the shoulder of Orion. Na Constelação de Ombro. Ouro. Os ombros. Ombro nos de ombros Orion. de Orion. Eu Vai vou embora. falar, tipo, na periferia de Orion. Vale também. I watched sea beams. Aí eu quero ver o que você vai traduzir. Eu já vi, Glitter in the dark. eu já vi feijãozinhos do mar brilhando no escuro. É C. A Letra cena, C. mano. Glitter in the dark near the Tannhauser Gate, que eu não sei o que é. Perto da É casa o nome próprio. do portão de 10 casas. All those moments Todos will be esses lost momentos serão perdidos in time, no tempo, like tears como lágrimas Na in rain. na chuva. Que lindo. Calma, finalzinho. Time to die. Time to die. Ora, Aí a pomba voa porque ele solta, ele morre. Ele não solta a mão. traduziu o final, peraí. Arrasta pra cima. É linda Sim, essa sim, cena, sim. gente. Essa Estragamos. cena é incrível. Eu estraguei, mas a cena é linda, gente. Não vai por nós, não. Vai na Não, cena. é uma das cenas mais épicas Do da cinema. vida. Da vida, Sim, da vida, sim. da vida. É. É muito, muito bonito. E é um tocante. motivo dele ter salvo o Deckard. Era pra falar isso, era pra fazer Sim, total. ele entender o que a vida se valoriza. Ele valorizou a vida muito mais que o Deckard já valorizou na vida dele inteira. E ele, com os dias contados, um cara que deveria estar chutando cachorro na rua, bebendo todos, não, o cara se dedicou pra salvar o seu algoz que ia ali matar só por causa do senso de humanidade que ele adquiriu, né, nesses seus últimos momentos. Eu acho interessante que eles, eu não sei se isso é explicado no lore do Blade Runner em algum lugar,
Mas digamos que eles têm 4 anos de vida. Eu imagino que Sim. os Nexus que não tiveram programação de sonhos implantados são adultos com mentalidade de criança, né? Eles têm, digamos, não a mentalidade, eles são super inteligentes, eles são geneticamente feitos para serem inteligentes também. Mas eles têm a palavra é o... Qual que é a É uma palavra? ingenuidade, né? Eles têm uma ingenuidade de criança de 4 anos mesmo, sabe? Se E você uma quer pureza, pensar- uma pureza também, né? Tanto Você já que na assistiu- cena que o Leon tá fazendo o teste Void Camp, o cara fala, tem uma tartaruga virada, ele fala, o que é uma tartaruga? Uhum. Ele é nesse nível, assim, de... Não é que ele é burro, é que ele não conhece. Ele não sabe, né? exato. Ele não tem ele- tempo de ele- vida ele- mesmo. Aquele negócio da diferença tartaruga e jabuti, um negócio assim. É, um negócio assim, Mas você pode ter essa concepção do que seria, né? Esse replicante sem memórias implantadas com outros filmes que podem te ajudar a isso. O primeiro que eu penso nisso, e até tem a franquia de jogos, é o Hitman, que é aquela ideia de que você vai pegar uma criança e doutriná-la para ela ser um assassino. Nada que importa da infância dela. Só importa fazer aquilo e matar, entendeu? Então é aquela pessoa Desensibilizada. fria, mas ao Sim, mesmo tempo sim. ingênua, né? De encontrar uma coisa nova e olhar para aquilo dali, uma flor, ela contempla aquilo diferente, né? Uhum. A tem questão isso é de passar maturidade, não é inteligência, né? Nenhuma isso maturidade. também. Exato. E o outro entra aqui até como um adendo, que foi o seguinte: a gente falou tudo isso. Tem a questão do final, que tem o final bonitão, deles fugindo, ele e a Rachel fugindo, felizes. Tem outra contentes. frase legal também, que aquele cara do origami fala. Ele fala, é uma pena que ela vá morrer, pensando na Rachel. Isso, Mas, then again, quem vai viver? Todo mundo vai morrer, né? isso também é bonitão, né? É bem legal, o né? personagem do Gaff é sensacional por isso, porque ele dá Esse várias é bom, pistas é de bom. tudo. Esse personagem ele é muito interessante, tá? Ele é mais ou menos o inspetor, o investigador que tá investigando o xadrez 4D da situação. Ele não tá só investigando o caso dos replicantes, ele tá investigando tudo, incluindo o próprio Exatamente. Deckard. Ele tá investigando Sim, o próprio exatamente. Deckard. Ele é o cara que Ele tá supervisionando tudo que tá acontecendo. supervisionando, e ele é aquele cara que investiga pra ele mesmo, né? Ele tem as suas ordens, mas ele faz Mas por deixa ele, eu fazer uma né? pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta pra Alina agora. Eu sei que ela... Olha lá, Lina. Esse ator que faz o Gaff, você sabe que outra grande atuação ele fez na carreira dele? Eu sei, professor. Eu sei. Deixa eu te falar. Essa eu também não sei. Eu sei que eu Não, conheço ele, eu sei a cara dele é conhecida, mas eu não sei o que mais ele fez, não. Cello, Pra mim, eu posso estar errado. Eu vou chutar, hein? Vai ficar feio se eu errar. mas eu acho que tu vai acertar. Não sei se eu vou acertar. Eu não vou falar, não. Tô com medo. Vou falar? Agora vai. Agora eu tô com medo de. Ele fez o... Não é Massacre no Bairro Japonês. Qual que é o nome? Não. o- Aventureiros do Bairro Proibido. Aventureiros do Bairro Proibido. Ele não é o Não é o Lopan. Não é. Lopan? Não, Lopana. Não é, então. Não. é. Então é. Mas ele é o Adama de Battlestar Galáctica. Uia! Eu não assisti Battlestar Galactica. Caraca, Trotinha, você tem que ver. Eu Battlestar- tenho essa falha de caráter. Você não pegou, provavelmente, porque no Blade Runner ele tá com bigodão, né? Ele tá meio... Sim. Ele inspetou Tem mesmo, um lente chapéuzinho. azul. Isso. E no Adama ele tá cara feita, né? Tal, mas ele é o Adama. É. Gente. Que irado. E aí temos essa investigação que está correndo em paralelo, a investigação do Gex. Do Gex, não, do Geff. O Geff, ele deixa algumas pistas para o nosso querido Deckard. E ele faz essas pistas em formas de origami que ele vai espalhando aí pelos lugares. Esses origamis meio que demarca a presença de um replicante, né? Ele deixa um origami para simbolizar isso, né? E temos a grande questão do Deckard ser ou não um replicante tem a ver com o origami de unicórnio que ele larga. O último unicórnio que ele deixa nos aposentos do Deckard, como quem diz, olha, eu descobri que você é um Você replicante. também é. Você também é, viu, bonitão? Mas será que é ele ou será que é a Rachel, aquele unicórniozinho? Boa pergunta. Eu acho que é ele, viu? Não sei. Acho que quer dizer que é ele. Eu acho que é também. Não, você associar ele, a maioria das pessoas fazem associação a ele, porque o Deckard, ele em um momento Sonha do com filme, unicórnio. sonha com o unicórnio. Uhum. Então é Sim. como se o Gaff estivesse dizendo, eu sei o que você anda sonhando, porque isso foi implantado em você. Exato. Sim. Ele sabe
fazer o origami exato daquela pessoa, porque aqueles sonhos não são da pessoa, aqueles sonhos são propriedade intelectual da Tyrell. E Isso é uma interpretação. E ele já viu os tapes desses sonhos, e tem um sonho de unicórnio lá, ele falou assim, você já sonhou com isso aqui, bonitão. Se alguém chega pra você, olha o terror, cara, o terror pessoal, que é você ver uma pessoa chegar pra você e falar assim, eu sei o que você sonhou. Imagina o calafrio na espinha que não dá um negócio desse. Sim. Caraca, meu irmão. É uma invasão de privacidade misturada ali com a noção de será que eu sou um ser humano ou não, que realmente leva você a pensamentos profundos de terror. Mas, ao mesmo tempo, você pode pensar só o seguinte, ele estava com a Rachel, que, por ser uma Blade Runner, né, em algum momento ela poderia ser caçada, até porque agora o Tyrell tá morto. Mas olha só, Bruno, a gente tá vendo esse filme e o protagonista do filme, a gente imagina que quando você mostra um sonho, você tá mostrando do protagonista. E o protagonista sonhou com um unicórnio. Então não tem como aquele origami não ser pra ele. É um unicórnio o origami. Não, mas ele, assim, a Rachel tem também um papel importante pro Deckard, né? Então, sonhar com origami também poderia... Um unicórnio também poderia representar ela no sonho dele, né? Então, o lance é o seguinte, esse é o bacana que eu acho, entendeu? Cada um pode ter a resposta que quiser. Bruno, eu concordo contigo. Para mim, se eles, o Deckard ali está sendo caracterizado como replicante, por tudo que a gente viu. Tem uma cena com o negócio dos olhos. Acho. Agora, você terminou o filme, você assistiu, e você teve outra interpretação, interpretou que o Gaff botou aquele unicórnio para ameaçar ele de certa forma, olha, sai ou só para dizer, passei por aqui. Olha, passei por aqui, eu sei que ela está aqui, foge com ela. Vou deixar vocês viverem a sua vida. Vou te dar. Vou contar até 10 para vocês fugirem, para dar uma chance de vocês curtirem um pouco a vida, né? Essa é a mensagem do Gaff. Mas assim, toda essa questão filosófica aí do nosso querido Deckard, né? Deckard. Se ele é um replicante ou não, essa grande questão foi respondida muitos anos depois na continuação, que a gente vai abordar agora rapidamente antes de fechar o podcast. Temos 15 minutos para falar de Blade Runner 2049. Bruno, filme do ano? Não. Choraste? Mesmo eu tendo chorado. Choraste. Não é o filme do ano. Chegou a chorar? Tá. Eu não chorei, mas eu gostei bastante. Mas eu chorei por motivo assim. Conectou com algo pessoal, meu. Cuidado só pra não assim, faz tempo que saiu Blade Runner 2049, não foi agora, né? Vamos dar só a premissa, né? Tem spoiler esse? Tá. Blade Runner 2049 se passa no ano de, adivinha, 2049. Então, mais ou menos 20 anos depois, né? 20 anos depois, se a minha matemática está certa. 30 anos, perdão, minha matemática estava equivocada, para variar. A minha estava errada igual a sua. Você errou comigo. Tá, tudo certo. 30 anos após os acontecimentos do primeiro filme, existiu um grande blackout que apagou os registros de várias coisas dessa época, que foi um plot device inteligente aí do novo diretor, o Denis Villeneuve, que conta agora a história de Wallace, um outro bilionário que compra digamos, a massa falida da Tyrell, a empresa que, depois de diversas rebeliões dos replicantes, teve que proibir a produção daqueles modelos antigos e Nexus antigo. E essa nova empresa, a Wallace, eles estão ali naquela missão de serem deuses, de criarem, né, o ser capaz de criar a própria vida, né? Eles querem criar um replicante capaz de gerir, de ter filhos replicantes. Essa é a grande obsessão do Wallace, né? E a nossa história, o nosso herói agora é mais uma vez um Blade Runner, né? um policial especializado em caçar replicantes. Modelos antigos de replicantes que estão à solta pelo planeta Terra. E agora já é o Nexus 8. Já estamos em Nexus 8. No primeiro filme era o Nexus 6 e agora já é o Nexus 8, que não tem prazo de validade. Esse vive até quanto durar. Até Nazaré. E ele tem, então, essa missão de caçar esses novos modelos, só que não é mais proibido a presença de replicantes a partir de um modelo dócil, que é um modelo mais avançado, que o nosso próprio protagonista, desde o começo do filme, já se estabelece que ele é um replicante.
Ele o Ryan Gosling. É o né, Ryan que é Gosling. O Ryan Gosling Eu faz. sempre Quem? suspeitei que aqueles gominhos no abdômen fosse É coisa de fabricado. replicante. É coisa de Hollywood. Aquela coisa dele não comer o cereal, sabe esse meme? Ryan Gosling não come cereal? É muito bom. Não sei desse meme. Não É o conheço. meme velho que eu adoro, que tem várias cenas de filme, assim, de quando ele vira a cara, assim, alguém tenta dar uma colher, assim, pra ele de cereal, e aí ele vira a cara, assim. Tá, tô ligado. Enfim, ele então começa mais uma investigação aí, só que dessa vez ele está investigando a ossada encontrada em um último caso dele, a ossada de uma replicante que, pelos exames médicos de um Eu ferimento quase dei spoiler pélvico, agora. ela teve um filho antes de morrer, né? Eles sabem que ela é uma replicante porque ela tem aquele número de chassi na coluna, mas Exato. eles têm também ali os sinais de que ela teve um filho. Então aquela história foi enterrada, alguém sumiu com os registros, mas ali está a galinha dos ovos de ouro do Wallace. Ele quer achar essa pessoa que ele quer saber mais informações disso, porque ele precisa recuperar essa tecnologia que foi perdida no grande blackout, que era uma tecnologia que a Tyrell já tinha de replicantes autorreprodutivos, que se perdeu. E porque ele quer não colonizar só os planetas e luas do nosso sistema solar. Ele fala que 9 mundos não são nada. Ele quer a galáxia inteira. Ele quer uma população de replicantes, né? Ele quer substituir os humanos pelos replicantes. Ele quer tocar as estrelas, mas ele tem um número limitado de insumos De mão de obra. de mão de obra. Não é mão de obra assim, de material mesmo. Matéria ele Para queria- fazer os seus anjos. Os anjos seriam os Sim, replicantes os anjos. super modernos dele, que ele consegue fazer um por dia, no máximo, ali, porque é uma tecnologia avançadíssima. Então, para ser viável essa população imensa que ele quer, os replicantes teriam que ser capazes de reprodução entre eles. Essa é a grande questão. E aí temos aí o Ryan Gosling nessa investigação para saber onde estão os registros, cadê os bebês, cadê as crianças? Porque até então isso era secreto. Ninguém sabia que existiam replicantes que poderiam se reproduzir, né? Isso. A polícia fica sabendo quando descobre essa ossada aí. Na verdade, Nossa, eles nunca olham e falam, houve mas nada peraí. disso. Eles o olham e falam, primeiro isso não é caso, possível. entendeu? Não, tinha essa tecnologia. Quer dizer, temos uma cena em que o Wallace fala que essa tecnologia dos replicantes poderem acasalar foi perdida. Era uma coisa que a Tyrell já teve. Um dia que se esqueceu. Então, Mas era secreto. era super secreto, devia ser raro, devia ser só um modelo experimental, mas se perdeu no grande blackout de 2000 e sei lá quando. Não entrando em spoilers, vejam, é um filme que ainda está atual, ele Vale a pena. faz devidas bastante. dimensões, ele é lento. Dá pra dar uma mas é cochilada. demais, eu gente. revendo agora, deu Não. umas Não acho. Eu Não, dei umas não dá, pescadas não. legal. Não, peraí, Ele é eu muito acho que fiel ao original, O mas... ritmo lento não é um problema. não. Mas é bom avisar para que não vão achando que vão ver uma puta perseguição. Tem Não. uma cena de ação? Tem cena de ação uma- boa, tem cena de ação boa. Boas, muito Mas boas. ele não é um filme para isso. Ele tem várias cenas de contemplação. Inclusive, Tem. a primeira cena, que eles, antes de chegar na casa do Dave Bautista, né? Aquela primeira cena lá, Sim. Sim. aquela cena estava escrita no roteiro original do primeiro Blade Runner, que foi não reaproveitada sabia. nesse. Ah, que interessante. Legal. E temos coisas Então, sutis que se você tiver ligadão, se você não dormir igual eu durmo, você vai ver. Mas porque você tá falando esse negócio de dormir, Tchelo, parece que o filme não é excelente. Ele é incrível. A questão é que nós estamos super cansados. Mas o mundo inteiro tá E aí- cansado, Nina. E aí, tudo bem de acontecer isso. Mas eu, por exemplo, você cochilou e eu não. Então, é questão de, Então, mas você, cansado. eu quero por dizer. exemplo, que o Perdão. ritmo do... Eu já acho, por exemplo, que o ritmo do Doutor Estranho novo é rápido demais. É muito TikTok. Aham. As cenas tem cortes assim, não tem uma cena de mais de 20 segundos. Aí Aliás, teve eu quero ver filme, eu quero ver quando a Marvel começar a fazer filmes em formato vertical. Filmes inteiros. Tá Eu acho que a quase gente lá. vai chegar nessa era ainda. Que horror, não, Eu pelo amor quero de Deus. o próximo Capitão América você vai ver na vertical no seu celular. Eu quero ver. Olha, a minha Sim. vantagem é que agora eu vou só no cinema mais barato, se isso acontecer. Porque eu não vou pagar R$50 para ver filme na vertical. Não, cara, o futuro é diferente. O futuro é assim,
todo elevador que você pegar vai passar um trecho do filme e você vai continuar vendo ele nas verticais. Aí você olha no seu celular, Que horrível. o filme continua no seu celular. Aí você pausa o celular, quando você entrar no Uber, atrás do banco do Uber, o filme vai continuar na telinha ali, pequenininha do Uber ali. Você vai vendo por partes, cara. Ninguém tem eu tempo vi de ver. isso aí lá em Minority Report, nas propagandas. É, bem isso. E eu não quero isso não, meu filho. Mas vai ter não, bloqueio de pop-up ocular. Bloqueio de pop-up ocular. Esse é o futuro. O futuro é Não, microfilmes Ó, não, pode parar. para não. micro-atenções, como a minha. Então, você que assiste tudo no 2x, talvez você não goste do filme, mas pare de assistir as coisas no 2x. Não, o tem filme gente no ouvindo a 1x. gente agora no podcast em 2x, eu tenho certeza. Se você tá no 2x, É verdade. Tudo bem. um salve pra galera do 2x, tamo junto. Não temos tempo pra nuance, temos que pular logo. Assiste o filme no 2x, então, mas assiste que é bom. Esse podcast aqui eu autorizo ver no 2x, tá? Porque a gente se enrola tudo. A gente fala pra caramba. Vocês não se sintam mal de ver no 2x. Desvia do assunto. Mas a gente é mais legal no 1x. Não, meu irmão, eu até digo pra você ouvir devagarinho os trechos do Trota, que a voz é bonita, meu irmão. Massageia o Obrigado. ouvido. Não precisa correr. Então Você tem vamos, que contemplar. Contemple. vamos hackear o 2x? Vamos falar muito devagar? Aí quem tá no 2x vai ouvir a gente. Muito obrigado. Nossa, eu tinha uma amiga que o áudio você. 1.5 dela era o normal. Ah, então, tá vendo? Calma aí, Tchê. Agora, então, acho que a gente não vai entrar muito na questão Acabou, do detalhe 2049. O Bruno vai colocar os ganchos de aventura pra você colocar aí pro seu RPG de Traveler. 8 minutos para a gente falar de RPG nesse podcast que é sobre RPG. 8 minutos de RPG. Bruno, como que a gente joga Blade Runner? Tem o RPG oficial de Blade Runner da Free League, que é excelente. Excelente, recomendo. Mas se você quiser jogar com Traveler, que é um sistema que funciona para qualquer tipo de ficção científica, Bem incluindo o Cyberpunk, melhor ainda, porque é a gente que trouxe pro Brasil. Olha aí. E aí você pode jogar outras coisas também. Outras coisas também. Olha lá. O legal do Traveler é que você consegue adaptar pro cenário que você quiser, além de poder criar o seu próprio cenário. Além de você Então- poder sair da cidade Cyberpunk numa nave, e aí mudou o escopo da sua aventura para uma coisa espacial. E beleza. Exato, entendeu? Vira E- Alien, oitavo passageiro, no meio da campanha. Exato. Show E de você bola. consegue fazer isso com um livro só. Isso, Então tudo no você livro só. ainda vive diversas aventuras diferentes com apenas um livro. Então, confiram lá no catarse.traveler.com. Não, .com. catarse.me catarse.me/traveler. /Traveler. Lina tá muito louca. Tô muito louco. Traveler com 2 Bruna, L. Bruno, fecha com Vocês Peraí, estão todos eu vou muito mudar, doidos. agora vou ter que mudar aqui. Adriana Bruna. e Bruna. Bruno, Pra quem não está vendo agora, estou de agora é volta. Bruna. Temos Bruna. É Bruna, Só, vou botar de só a Bruna. descrição aqui, o Bruno acabou de acionar o seu Snap Camera e colocou uma linda peruca pra entrar no seu personagem, Bruna dos Patins. Como Bruna, é, do- coraçãozinho assim, né? Bruna dos Patins, conta pra gente aí Eu vou printar isso daí pra fazer. como que termina Isso aí. aí, como colocar Blade Runner no seu RPG. Fácil. Veja só. Tem 2 cenários que você tem que pensar. Se seu jogador quer ser um replicante ou não. Se ele quiser ser um replicante, Quero. você tem a questão dos eventos, né, que vai acontecer na vida da pessoa. Faça normalmente. A diferença é que são memórias implantadas. Oh, Ou seja, Esse cara é bom, hein? Esse todas Bruno é as bom. conexões que o seu jogador tiver no momento da criação do personagem, na verdade, não aconteceram. excelente, mas Então- as experiências são tão reais quanto as que acontecem. Exatamente. Sim. O outro detalhe é o seguinte: você anuncia que vai fazer uma campanha no cenário lá de Blade Runner e tal, só que você não fala que bota os jogadores para serem humanos mesmo, todo mundo humano, sem alienígenas. Um deles vai ser um replicante em segredo. E você Ai, que da sorteia, hora. Ah, que da hora. sorteia como evento na vida dos jogadores isso. Mas aí nem os jogadores sabem. Nem. Nem E aí, quem é os jogadores replicante não sabe que é sabem, os replicante. jogadores não sabem. E ao Perfeito, longo maravilhoso. da aventura, você vai colocando. Você pode até falar para o jogador: olha, você é Blade Runner aí. Você tem 3 características que você tem que incorporar ao seu personagem aí. Ele não pode ter empatia com animais, ele não pode ter empatia com outros, Não, outros mas aí você fala que é Aí você entrega, aí você tá entregando. Não, Não, não só falando. para o jogador. Isso é uma opção. Isso é uma Não opção. fala pra Isso é uma opção. ninguém. O legal Pra é ninguém. nem o Pronto. cidadão saber. Veja só, eu gosto de dar opção.
Sem Cada um opção. faz o que quer. Tem opção demais nessa vida. Tem paralisia de opção, de tanta opção que tem. Não, você tem que Mas tomar o as rédeas um legal- pouco. O legal é que você consegue colocar e você, inclusive, coloca isso como bônus. Porque, olha só, se o cara é um replicante, ele tem que ter atributos acima que um humano normal, né? Então você dá para ele, não, cara, você ganhou aí 3 pontos em qualquer atributo físico que você quiser mais. Seu maior atributo físico, você ganhou mais 3 pontos aí. Aí ele, poxa, ele vai ficar empolgadão, não sei o quê, porque ele só tinha 12, foi para 15, fica quase com mais. Você começa a falar pra ele rolar tudo que for de teste físico, você fala pra ele rolar com vantagem. Isso não dá motivo. Isso. Eu Faz com rolo de novo. Faz com vantagem. rola de Assim é novo. legal, porque a pessoa não vai desconfiar que ela é replicante. Aí, de Boa. repente, e os outros, mas por que ele sempre tem vantagem no seu... Não sei. Em algum momento descobre que ele é replicante no meio da aventura. É muito incrível isso. Tem É replicantes uma ótima ideia. que podem ser focados para trabalhos intelectuais também. Então, em vez de dar 3 pontos de atributo físico, Tem. você pode dar 3 pontos Dá pra vantagem de pra coisa pensamento. intelectual, pro cidadão que tem. Isso, exatamente. Só que você tem que fazer uma coisa em off. Void Camp. Não, pode acontecer, mas a cada missão concluída, você pede para esse jogador rolar o teste de tempo, de envelhecimento, porque o tempo dele está acabando. Crucial. Entendeu? Ele tem que se tocar, e quando ele descobrir, ele tem que entender que o tempo dele é finito, assim como o dos outros. E você pode transformar esse jogador em um kamikaze. Lágrimas na chuva. Ao mesmo Lágrimas na tempo, chuva. kamikaze filosófico. Então, dá muito para você colocar. Tem muito Bom nome de esquema banda, hein? Bom nome de banda aí, Kamikaze Filosófico. E esse foi o podcast do RPG Planet. A gente se vê numa próxima, pessoal.